Voltar à escola é muito importante e com segurança é mais importante ainda. O governo de São Paulo sabe disso. Quer ver? 97% dos professores vacinados, 90% dos alunos com uma dose, 99% das escolas reformadas, álcool em gel nas salas, máscara e controle diário de temperatura. A escola tá de volta e mais segura do que nunca. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5 horas, 1 minuto. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando em Ribeirão Preto AM 1270 ou através das plataformas digitais, YouTube, Facebook, aplicativos Band Rádios, mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Vamos juntos até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Ju? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta quinta-feira, data do último trabalho da Macaca em Campinas. No período da noite, a delegação viaja para Aracaju. Rafael Santos deve ser vetado pelo departamento médico por conta de um problema no adutor da coxa. Com isso, Marcelo Hermes deve ser o titular na lateral esquerda no duelo contra o Confiança, sábado às 4h30 da tarde, no Batistão. E a Secretaria do Conselho Deliberativo da Ponte Preta homologou as duas chapas, DNA e MRP, para concorrerem e participarem das eleições que acontecem também no próximo sábado. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo bem por aí, Marquinhos? Também, Júlio. Um abraço para você, para amigo da Rádio Bandeirantes também. Jogadores do Guarani seguem trabalhando, pensando na partida contra o Goiás na próxima segunda-feira. Daniel Paulista movimentou o time mais uma vez. A principal dúvida fica por conta da situação do Bruno Sávio. Mas a reportagem da Bandeirantes recebeu a informação que o jogador vai para o jogo. Mais de 4.000 ingressos já foram vendidos para a decisão. E decisão onde é que é, hein, Júlio? Bandeirantes. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, devolveu ao Brusque os 3 pontos na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube teve o recurso julgado numa videoconferência nesta quinta-feira a respeito do caso de racismo comprovado por parte de um dirigente contra o jogador Celcinho do Londrina. A decisão foi por maioria dos votos dos auditores. Corinthians. Salve o Corinthians. O Corinthians com João Paulo Capelanes. Atenção, o Corinthians acessa
7 jogos sem vencer fora de casa. Na Neoquímica Arena, desde o retorno da torcida corintiana, são 5 jogos e 5 vitórias. Mas atuando fora do seu domínio, o Corinthians não conquista uma vitória há 7 partidas. E de quebra, nos últimos 4 jogos atuando longe da Neoquímica Arena, foram apenas 4 finalizações no gol. Muito pouco para um treinador que segue muito pressionado no comando da equipe. A hashtag Fora Silvinho mais uma vez aparecendo nos Trend Topics do Twitter de ontem para hoje. E o treinador que tem o respaldo da diretoria. Mas boa parte da torcida corintiana já sem paciência. Por mais que o clube esteja aí quase beliscando o G4 do Campeonato Brasileiro para jogar a próxima edição de forma direta da Copa Libertadores da América. Próximo compromisso, domingo, 4 horas da tarde, contra o Santos no estádio corintiano. A Rádio Bandeirantes, claro, acompanhando tudo e principalmente o fechamento desta semana. Preparação total para o Clássico Alvinegro. Começa nessa quinta-feira a penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa recebe o Cruzeiro às 9 da noite no Castelão. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Peixe com Isabelle Moraes. Vitória importante do Santos sobre a Chapecoense em casa ontem por 2-0. O Peixe que abriu uma distância ainda maior para a zona do rebaixamento. O Santos é o 11º colocado, tem 42 pontos, 6 a mais que o Bahia, que hoje é quem abre a zona do rebaixamento, apesar de que o tricolor de aço tem um jogo a menos. E depois da vitória sobre a Chape, o técnico Fábio Carilli disse que não conta com o atacante Marinho para o jogo contra o Corinthians no fim de semana, domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Depois de abrir o placar com gol de pênalti na Vila, o Marinho deixou o campo ainda na etapa inicial com incômodo na coxa esquerda. E aí foi ficando um pouco apreensivo o jogo pro Peixe, com poucas oportunidades, pouca efetividade, na verdade. E aí depois o Marcos Guilherme no segundo tempo fez o 2-0 para sacramentar a vitória do Peixe. Uma possibilidade contra o Corinthians é o Ângelo, garoto de 16 anos, que entrou se movimentando bem pelo ataque. Mas aí, claro, isso vai ser averiguado pelo Carilli se vale a pena ou não colocar um garoto no clássico contra o Corinthians. Fato é que agora toda a preocupação e toda a atenção do Peixe está voltada para o Timão. Tem clássico no domingo. Bruno Henrique sente dores no joelho em vitória do Flamengo sobre o Corinthians, mas comissão técnica diz que não é nada preocupante. O time carioca vai disputar a final da Libertadores no dia 27 contra o Palmeiras. São Paulo. Salve o tricolor paulista. E o tricolor venceu o Choque Rei Paulo do Vale. E o São Paulo que venceu o Choque Rei ontem por 2-0 com gols marcados por Gabriel Sara e Luciano, este que encerrou um jejum de 11 jogos e voltou a marcar contra a sua principal vítima. São 5 jogos, nenhuma derrota para o Palmeiras e 3 gols marcados. São Paulo segue bastante pressionado ainda no Brasileiro, porque o Juventude venceu e torce hoje para o Bahia perder para a equipe do Sport. O próximo jogo do São Paulo é contra o Atlético Paranaense na outra quarta-feira no Morumbi. Na coletiva de imprensa, Rogério Ceni deu declarações polêmicas envolvendo a torcida do São Paulo. A primeira é que o torcedor presente no Morumbi na derrota para o Flamengo por 4-0 deveria ser ressarcido de alguma forma. A segunda demonstrando uma certa mágoa, porque, segundo Rogério, ele foi excluído da reunião com membros da torcida organizada. Segundo o treinador, ele deveria ser ouvido porque está há 25 anos escutando esse torcedor, mas ficou de fora dessa reunião. Thiago Monteiro conta com desistência do peruano Juan Pablo Validias e avança às quartas de final do Challenger de Campinas. O próximo adversário do brasileiro aqui na Sociedade Hípica será o cazaque Timofei Sakatov na sexta-feira. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. E o clima no Palmeiras, Vinícius Bueno. A delegação do Palmeiras já se reapresentou hoje pela manhã, agora há pouco, na academia de futebol, depois da derrota de ontem por 2-0 para o São Paulo no clássico Choque Rei no Allianz Parque. E claro que o clima não era dos melhores, não só pela derrota, mas também porque teve uma vaia intensa para Luiz Adriano, que está sem clima para seguir jogando pelo Verdão, e claro, por conta da pressão em cima de Abel Ferreira, que na visão de muitos palmeirenses escalou mal o time, não trocou quando deveria, já no intervalo, e também pelo fato dele ter abandonado a equipe antes mesmo do apito final, deixando os jogadores receberem essas vaias na Arena Alviverde, que teve o maior público desde a retomada da torcida nos estádios. No sábado, um dia crucial, dentro e fora de campo, já que vai ocorrer a eleição presidencial que vai definir Leila Pereira como a próxima presidente do Verdão pelos próximos 3 anos. Dentro das 4 linhas, a equipe vai jogar fora de casa contra o Fortaleza. Se
5 atletas voltam a ficar à disposição. Os convocados Gustavo Gomes e Piquerez, além dos atletas que cumpriram suspensão. Casos de Felipe Melo, Daverson e Dudu. Bandeirantes Esportiva. Júlio Nascimento. Hoje é dia 18 de novembro de 2021, é o Dia Nacional do Combate ao Racismo. E no sábado, dia 20, é o Dia da Consciência Preta. E eu, como o único representante negro, né, da equipe de Carlos Batista, pedi a palavra aqui nesse começo de edição do Bandeirantes Esportiva para falar um pouco sobre o que aconteceu hoje no STJD envolvendo o Brusque. E é legal que você, ouvinte, torcedor da Ponte Preta, não misture o que aconteceu hoje como algo que prejudica a Ponte Preta na briga contra o rebaixamento. E é legal que você, torcedor do Guarani, não comemore o que aconteceu hoje como algo que vai beneficiar um time que está brigando contra o seu principal rival no Campeonato Brasileiro. Acho que é muito mais profundo, né? O STJD, o mesmo que prometeu há exatos 62 dias entrar na causa antirracista, é o mesmo que tentou ensinar hoje, através de 9 homens brancos, a gravidade de uma ofensa, quando um negro tem que se sentir ofendido ou não. Tentaram ensinar o Celcinho quando ele deve se sentir acuado ou não. É o mesmo tribunal que retirou a punição para um clube que esnobou de um caso que foi comprovado com imagens e com áudio de um dos seus dirigentes. E o Brusque, na época, tentou culpar o Celcinho, a vítima, dizendo que ele tinha um histórico de situações semelhantes. É o Brusque que relativizou uma causa tão séria e hoje o STJD foi o mesmo que também relativizou essa luta. Exatamente na semana que refletimos sobre o racismo e que ele existe há tanto tempo. Sempre existiu. E o detalhe, hein? Paulo Fels, Felipe Bevilacqua, Mauro Marcelo, Luiz Felipe Bulos, Ivo Amaral, Sérgio Martins, Maurício Neves foram os que julgaram o caso hoje. Todos brancos. Uma verdadeira vergonha. Gleger Zorzin. O olhar técnico da Bandeirantes, qual é o seu destaque? Bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva, Gleger. Obrigado, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Bandeirantes. Acabei de receber aqui nas minhas redes sociais, né, o Guarani, sub-20 do Guarani. Acabou agora há pouco, lá no centro de treinamento do Bugre. O Guarani sub-20 venceu o Marília pelas oitavas de final do Campeonato Paulista, venceu por 3-1 e leva a vantagem na próxima semana o jogo lá em Marília. A Macaca entra em campo amanhã, às 15 horas, lá em Santos. Vai enfrentar o Santos Futebol Clube. Guarani larga bem nas oitavas de finais e parabéns, hein? Oitavas de final e parabéns, viu, Júlio? Parabéns aí ao trabalho feito nas categorias de base do Bugre. Carlos Henrique. O Bate Pesado, qual é o seu destaque? Bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva, CH. Oi, Júlio, boa tarde a você. Um grande abraço, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Hoje pode ter sido ou será, porque a partida não aconteceu. Sport e Bahia, os dois na zona do rebaixamento jogam. O jogo é no Recife. O Sport tem 30 pontos e o Bahia tem 36. E o primeiro fora da zona do rebaixamento, na Série A, é o Atlético Goianiense com 39. Se ganhar todos os seus jogos, o time do Sport, ele vai a 45 pontos. Se for derrotado, ele praticamente coloca um pé e meio na segunda divisão. Isso quer dizer o seguinte: hoje é mais uma partida muito importante. Sport decide com o Bahia sua permanência. A Chapecoense já foi e o Grêmio está no bolo. Partida interessante na Série A. É confronto direto, Júlio. Bandeirantes Esportiva está no ar nesta quinta-feira, dia 18 de novembro, com trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Joel Cardoso. É o timaço técnico de Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Gleger Zorzin, Carlos Henrique e Valdemir Gomes. O comando de esportes da Rádio Bandeirantes é de Carlos Batista, a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar.
Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Laia, 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 laia. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Mega Feirão Black Friday Rose Pisos. Mais de 200 mil metros quadrados com preços incríveis. Até 50% de desconto e tudo em até 12 pagamentos no cartão. Somente de 17 a 21 de novembro. Pisos cerâmicos a partir de 15,89. Gresalato retificado 29,89. Porcelanato retificado diversos modelos 34,89. Preços por metro quadrado. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Lojas em Campinas e Hortolândia. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique
Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bem, e agora quero falar com você que está construindo ou reformando, você que vai trocar o piso da sua casa. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, pastilhas de pedra, pastilhas de porcelana, louças e metais. E sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e tem também na Avenida John Boy do Lope, 4.949, Satélite Íris. Em Hortolândia, tem na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, quilômetro 7, e no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 18 horas. Sábados, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Saiba mais. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Júlio Nascimento. E hoje, depois de alguns dias, teremos a volta do Fala Galera. Então, você que tiver aí a vontade de mandar um áudio pra gente, participe. Isso aí. Mande áudio pra nós. 10 esqueci o número do WhatsApp. É 971021493. 971021493. Este é o nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui da Bandeirantes, que está à sua disposição, áudios de 30, 40 segundos para participar e interagir conosco, tá bom? Agora são 5 horas e 22 minutos. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Vamos lá com informações da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta quinta-feira. Dia de muito trabalho para a Ponte Preta. Hoje à tarde, na verdade, neste momento, os atletas treinando, finalizando a preparação em Campinas, e no período da noite, a delegação já embarca para Aracaju, palco do jogo entre Confiança e Ponte Preta, sábado às 4h30 da tarde, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que seu comentário no início do programa já foi muito bem feito a respeito do que aconteceu com o Brusque. A Ponte perde a sua posição na tabela para o time de Santa Catarina, complica um pouco mais nessa briga na parte de baixo da tabela, com a volta dos 3 pontos ao time catarinense. Mas a Ponte, se vencer a equipe do Confiança e torcer principalmente para o tropeço, empate do Remo, empate do Londrina, derrota do Londrina, se vencer o Confiança, praticamente garante aí a sua permanência na Série B de 2022. E a notícia, ela não é nada boa. A informação que eu recebi não é oficial da Ponte Preta, porque a Ponte Preta não vai se manifestar a respeito da atualização do departamento médico dos atletas que saíram
lesionados na partida contra o Londrina. Não haverá nenhuma atualização a respeito dos atletas Albuquerque, Iago Henrique e também Rafael Santos, só que a informação que recebi é que Rafael Santos dificilmente fica à disposição para a partida. Na segunda-feira, o próprio Tigrão, no seu comentário, na verdade, no boletim que estava falando da Ponte Preta, ele acrescentou a situação do Rafael Santos, que saiu com problema no músculo adutor da coxa e deve ser vetado pelo departamento médico. Com isso, o seu substituto natural é o Marcelo Hermes. Então já vamos ter aí provavelmente 2 mudanças, pode ter que até 3 mudanças no sistema defensivo se o Felipe Albuquerque não jogar em relação ao jogo passado. Felipe Albuquerque é dúvida, Kevin deve ser o titular. Tem Fábio Sanches suspenso na zaga, Thiago Lopes deve ser o companheiro de Ednei. E sem Rafael Santos, Marcelo Hermes deve ser o titular da lateral esquerda. Com isso, apenas um atleta que foi titular no sistema defensivo da Ponte deve ser confirmado na equipe contra o Confiança, apenas o Ednei. Mudando o lateral direito, se o Albuquerque não reunir condições, mudança no Fábio Sanches, esse está fora, 3º cartão amarelo, e mudança na lateral esquerda, porque dificilmente o Rafael Santos vai viajar com a delegação. No meio-campo, Iago Henrique ainda é dúvida, pode entrar o André Luiz no time. Rodrigão retorna à equipe, mas aí a dúvida é se o Fecim vai deixar o time titular ou o Camilo, que fez a função do Rodrigão contra a equipe do Londrina. Então são vários pontos de interrogação nessa escalação da Ponte Preta, que vai entrar em campo contra o Confiança. Detalhe, ontem trouxe a informação, hoje cedo também, a respeito da quitação da CLT, do valor em carteira dos salários dos jogadores, mas nenhum atleta hoje ainda conversou com a imprensa. É a informação que tenho por decisão deles e não por decisão da Ponte Preta. Então a Ponte viaja para um jogo decisivo, por enquanto, sem nenhuma palavra a respeito dos atletas sobre esse jogo importantíssimo da Ponte Preta contra o Confiança no sábado, às 4h30 da tarde, jogo com total cobertura da Rádio Bandeirantes. No mesmo dia, mais uma decisão para a Ponte Preta, só que fora das 4 linhas. Tem eleições na Macaca e hoje, na verdade, há poucos minutos, o presidente do Conselho Deliberativo, o Dr. Tagino Alves, ele homologou as 2 chapas que ouvimos ontem aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, a MRP e também a DNA Ponte Pretano. Elas foram homologadas e vão concorrer ao pleito do dia 20, no próximo sábado. Um pequeno detalhe em relação ao documento que foi publicado pela Ponte Preta. Artigo 2 desse documento. A homologação a que se refere o artigo 1, homologando as chapas MRP e DNA Ponte Pretano, ela fica condicionada à eficácia da liminar, de modo que, eventualmente, a mesma se torna cassada ao conselheiro e ou ao candidato, não poderá participar do processo eleitoral e, consequentemente, a chapa da qual fizer parte o integrante estará automaticamente eliminado por deixar de atender a linha E do edital de convocação das eleições. Muitos conselheiros conseguiram na justiça, a possibilidade, através de liminares, de participar dessa eleição e, consequentemente, de uma das chapas. Então, se tiver alguma atualização da questão jurídica até sábado, aí pode ser aí que alguma das chapas não concorram ao pleito. Mas, por enquanto, elas estão homologadas. Sábado, decisão dupla para Ponte Preta. Dentro de campo, contra o Confiança. Fora de campo, a questão de eleição. A questão para saber quem serão os dirigentes da Macaca pelos próximos 4 anos, Júlio. Só pegando um pouquinho primeiro sobre o Rafael Santos, você citou aí que o Rafael Santos tem pouca chance de jogar e o Felipe Albuquerque é dúvida ainda, né? Porque naturalmente o Felipe seria a primeira opção, né, Lupe? Não, Marcelo Hermes. Ah, o Marcelo Hermes, é verdade. Marcelo Hermes. Então já tira minha segunda dúvida, que é quem seria o jogador que atuaria automaticamente se o Rafael não jogar. Mas é mais um desfalque, né, Gregory? Já não tem o Fábio Sanches, se considerar que o Ryan é o titular da defesa também, não tem o Ryan, então o sistema defensivo já começa a sofrer algumas alterações. A primeira linha toda, né? Primeira linha toda. Albuquerque vinha numa crescente, né? O Rafael fazendo bons jogos, apesar de não ter jogado bem a última partida, né?
perde o Fábio Sanches é um jogador experiente e é sempre bom, né, para momentos decisivos você ter jogadores experientes, né? E provavelmente vai o Thiagão aí para a vaga do Fábio. Olha, não me preocupo, tá? O Thiago é bom jogador, já mostrou isso, era titular da posição até se contundir. Ele ganhou a posição dentro de campo, jogando futebol e recebendo uma oportunidade numa fogueira danada, e foi muito bem. O Thiagão tá aí, mais uma oportunidade, né? Perde o Ryan, também contundido. E olha, Júlio, o problema, a única preocupação é as duas laterais. Eu acho que o miolo de zaga ali, com o Ednei, que provavelmente deve ser confirmado, e também o Thiago, acho que não vai ter tantos problemas. Agora, as duas laterais, o Hermes, todas as vezes que foi chamado aí, foi muito mal, né? O último jogo do Hermes foi aquele jogo contra o Cruzeiro? Não, foi contra o... Como titular. Como titular, sim. Mas quando ele entrou naquela partida, né, Lupe? Qual foi mesmo que ele participa efetivamente do lance do gol ali, que a Ponte toma o gol, que ele tá no lance ali, deu uma vacilada. Agora eu não me recordo também. Mas ele tem uma bola parada boa, hein? Tem a bola parada foi boa, contra né? O Goiás. Mas eu acho que contra o Goiás, exatamente. Ele tem uma bola parada muito boa, mas defensivamente a Ponte pode ter problema ali pelo lado esquerdo, tá? Tomara que não. Porque ele é um jogador experiente, né? Um cara com bagagem, já jogou fora do país. Então é só assimilar isso tudo, essa responsabilidade e a grandeza desse jogo, a importância desse jogo, e tomara que ele use aí digamos, uma experiência média aí para que ele possa ajudar. Mas a única preocupação minha é as laterais da Ponte, viu, Júlio? E aí, ZH, falando em montagem de elenco, né? A Ponte Preta aí se preparando para enfrentar o Confiança. Mais um treino só para o Kleina tentar montar um time que vai enfrentar o Confiança desfalcado, mas com a necessidade da vitória no sábado. Levar para uma partida tão decisiva como essa tantos problemas é uma situação... Eu não queria estar na pele do Gilson Kleina, não. Insatisfação dentro do grupo pela falta de pagamentos. Eu recebi uma informação segura hoje que o ambiente não é bom, está todo mundo muito chateado com a falta de comprometimento da diretoria, que prometeu e fez diferente. Eu sei da dificuldade, mas não se promete uma situação e depois não cumpre, é complicado isso. Aí ele vem com todos esses problemas, ele coloca o Kevin, que não entrou bem na última partida, o Hermes, a última vez que jogou, não se ouve bem. Na zaga o menino tem tudo para dar conta, mas está sem ritmo, numa partida que a Ponte não pode nem piscar. É uma preocupação muito grande, além de não saber, por exemplo, qual será o comportamento do time em termos de entrega, de comprometimento, de atenção, de foco, enfim, tá difícil, Júlio. Eu tô falando, desde segunda-feira eu tô falando isso, que eu estou muito preocupado. E eu nem estou falando muito do adversário, né? Afinal de contas, a Ponte não vai jogar com o Bayern de Munique. Mas vai jogar com um time que correr vai muito, muito. Vai se esforçar muito, tem até bicho extra, situação, essa coisa toda. A Ponte, por exemplo, que se tivesse uma situação controlada financeiramente, poderia fazer ou realizar uma logística já para ficar no palco do jogo, né? Pelo menos 2, 3 dias, isso não vai ser possível, por razões óbvias. Eu lamento muito e levo essa preocupação, essa grande incerteza. Eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia do que pode ocorrer na partida contra o Confiança. Espero que as coisas entrem nos eixos até lá, mas nesta data, nesse presente momento, quinta-feira, a situação é bem preocupante. Só fazendo aqui um cálculo, né, como está a situação da Ponte. A Ponte tem 43 pontos, o Londrina tem 41, é o time que abre a zona de rebaixamento. A Ponte empatando, ela leva pelo menos para a última rodada aí a possibilidade de permanência ou não. Só que aí ela fica dependente dos resultados do Remo contra o Vasco na sexta-feira às 7 horas e vai precisar secar o Londrina também. Quem que o Londrina prega? Cadê Londrina? Vila Nova. Então a Ponte precisa vencer, porque automaticamente ela rebaixa o Confiança e abre uma vantagem sobre o Vitória de pelo menos 3 pontos, mais 2 vitórias a mais, ou seja, o Vitória não alcançaria mais a Ponte, e aí o Londrina empatando, ou o Remo empatando, a Ponte já
estaria livre da zona de rebaixamento. Então não tem como fugir da busca por uma vitória no sábado. Se empatar ou qualquer outro resultado, a situação vai para a última rodada e aí vai ser um clima muito mais tenso contra o Coritiba no jogo em casa. O Coritiba, por enquanto, está envolvido na briga pelo título do campeonato da Série B. Passando aqui pelos nossos ouvintes também, interagindo aqui pelo WhatsApp, primeiro com mensagens de texto, já tem os áudios, hein? Pode mandando seu áudio aí para 971021493. Com a decisão do Brusque, o Vila Nova e o Operário com 45 pontos também voltam a ficar preocupados. Enfrentam justamente o Brusque e o Londrina, o que pode ser bom. Tá mandando aqui o Marcos José. Pergunte ao Gleger qual seria o melhor trio ofensivo para Ponte, Niltinho, Iago, outra opção. O que ele tem achado desses jogadores e se ele acha que o Rodrigão pode desencantar nessa reta final. E aí, Gleger? Eu acho que sim. Eu escalaria o Rodrigão. Eu acho que não dá para ficar mudando muito, tá? Apesar do time não ter apresentado um bom futebol, eu acho que não dá para fugir daqui. Rodrigão, Moisés e Niltinho. Ponto final. Jogar responsabilidade para esses caras também. Os caras precisam ter aí. O Moisés, apesar da pouca idade, foi um dos jogadores importantíssimos aí da Ponte. Uma surpresa positiva. O Rodrigão, com toda a sua experiência, é um jogador que, querendo ou não, mesmo estando em má fase, impõe respeito ali, né? Segura sempre dois jogadores. E o Niltinho precisa, né? Precisa ter um pouco mais de intensidade, né? Querer um pouco mais, né? Participar um pouco mais. Mas ainda continuaria, viu, Júlio, para esse jogo com esse trio aí, ó. Moisés, Rodrigão e Niltinho. Júlio, pergunte ao CH se ele tem a impressão que o futebol do Camilo começou a cair de rendimento depois dos problemas financeiros se tornarem públicos. Eu não estou duvidando do caráter do Camilo, mas ele pode ser um dos jogadores que sempre toma frente dessa lei do silêncio. O que o CH acha? Eu não tenho essa informação, mas desconfio, como ouvinte desconfia. Eu não posso afirmar. Mas o fato de, na última partida, não só ser escalado como falso 9, eu falei isso em off para o Gleger, que acabou destacando ontem ou anteontem, mas a tarja de capitão na partida contra o Londrina, para mim é um fato bem relevante. Tipo, o Gilson Kleina talvez tenha passado, foi uma estratégia do treinador que não funcionou, não o Camilo na posição dele, mas o fato de ter passado a tarja de capitão, tirado do Ivan, eu achei aquilo muito estranho. Mas, de qualquer maneira, como eu não tenho informação, eu não posso dizer que é verdade. Mas eu desconfio. O Avelar mandou aqui que o Confiança está rebaixado. Sei que eu não sou tão bom assim em matemática, mas ele tem 36. Ele vence os 2 jogos, sendo que o último é contra o Remo, ele vai a 42. E aí, dependendo dos confrontos aí do Vitória e do Londrina, ele consegue escapar com 42. Então, eu acho que virtualmente o Confiança está rebaixado. Vai ser muito difícil sair dessa situação, mas matematicamente não. Por isso que a Ponte Preta não pode ficar contando aí com essa combinação de resultados, né? Precisa fazer o resultado no sábado. O Camilo é uma liderança negativa, manda aqui o nosso Ronaldo Selmi. Comentário aspas fortes aqui do Ronaldo. O César do Proença, Júlio, estou ouvindo os torcedores da Ponte Preta falando em secar o Guarani, mas antes de pensarmos nos nossos irmãos, acho demais, cara, esse tema, não estamos fazendo a nossa parte, estamos dependendo desde o início dos deuses do futebol e das próprias forças, né, Cezão? A Ponte vencendo aí, fazendo pontos nos 2 jogos, ela escapa, ela não precisa, neste momento, a Ponte não precisa olhar para nenhum outro resultado, ela pode olhar só para o jogo dela. Só que aí que tá, né, CH? Não adianta ficar olhando pros outros jogos e não fazer a parte dela. Ela fazendo a parte dela, ela pode ignorar simplesmente todos os outros jogos da Série B. Boa tarde. O CH diz que está preocupado porque os jogadores estão chateados com a postura da diretoria. Concordo que se deve tem que pagar, mas aí fazer corpo mole por conta disso, sei não, hein? Acho que não vai prestar. Abraços... Glauco da Georgina. Posso falar uma situação? Claro. Também estou preocupado com essa situação, porque todas as outras greves, assim que era feito o pagamento, pelo menos o CLT,
a gente tinha um atleta falando com a imprensa, respondendo as perguntas, mesmo que de forma não virtual, né, distante, como é feita as entrevistas coletivas por conta da pandemia. E dessa vez não foi assim. Ontem foi pago, tive a confirmação de pessoas que estão próximas aos atletas da Ponte Preta, e hoje a gente não teve nenhum atleta, e a informação que eu tenho é que foi por uma decisão deles, e não da Ponte. Então, assim, eu também estou pouco preocupado com a Ponte Preta, viu, Júlio? Perfeito, né? Uma situação... Aliás, é a terceira vez, né, Lupe? Terceira. Que os jogadores entram nessa manifestação, né? De não atender a imprensa. A Ponte é o time do povo, não vamos cair, confiante. Aqui o Gustavo manda a mensagem dele, obrigado pela mensagem. A dona Carmen aqui também revoltadíssima, né? Com a situação do Brusque. Lembra, hein? Não é bom misturar as duas situações. Coisa é a briga dos times envolvidos na zona de rebaixamento, outra coisa é a questão da retirada ou devolução dos pontos. É lamentável por si só, independente se isso vai beneficiar ou prejudicar alguém. O que aconteceu no SJD é vergonhoso, isentando Ponte, Remo, Vila Nova, Operário, qualquer time que esteja interessado aí nesses pontos ou não. Então, a nossa indignação ela é geral e não envolve absolutamente nada com essa disputa na zona de rebaixamento. Júlio. Pois não, Lupe? Ali do julgamento, Vamos lá. eu anotei aqui o nome da advogada da Ponte, acho que é a doutora Paula, não tem o sobrenome. Porque eu acompanhei o julgamento todo, foram quase 4 horas de julgamento, começou por volta das 11h40 da manhã. E durante... eu acho que eu até mandei para você, deixa eu ver aqui. Mandou. Só mandei, né? Doutora... Não, o sobrenome não, você mandou que... Doutora Paula, isso, advogada da Ponte, eu não peguei o sobrenome. A Ponte, ela foi uma terceira interessada nesse processo, não só a Ponte, Vitória, Federação Catarinense, Federação Baiana e também a Federação do Paraná. Foram partes interessadas no processo. A advogada da equipe da Federação Baiana e do Vitória, no seu discurso, ela praticamente colocou ali que o interesse era em relação à perda de pontos. E a doutora Paula, que foi advogada da Ponte, ela também discursou, em nenhum momento ela usou a questão desportiva. O fato da Ponte ter aí uma pequena vantagem em relação ao Brusque por conta dessa perda de pontos. E sim a questão racial. Falou que a Ponte é a primeira democracia racial do futebol brasileiro, usou todos os argumentos que a Ponte defende para ter aí a igualdade entre os povos. Então ela nos citou em um momento do seu discurso essa questão desportiva, da perda de pontos. E sim de uma questão de justiça por conta dessa questão racial. Eu não acho legal se a Ponte tentou participar disso pensando em tabela, como é exatamente o que o Lupe está explicando, né? Que não é uma questão desportiva, não está olhando para a tabela. Mas sim porque é um time que, assim como outros times, tem tomado frente aí no combate antirracista. Eu acho importante todos os times se manifestarem, né? Paula Saraiva, tá? Obrigado. Me mandaram aqui, obrigado. Paula Saraiva. Pois é, e o grande ponto que me deixou chateado ainda mais, além de tudo que envolveu essa situação do Celcinho, é porque o Brusque praticamente esnobou o que aconteceu naquela primeira nota, na nota depois do jogo. Assim, o Celcinho já teve outros casos, hein? Será que foi verdade mesmo? Será que foi isso que aconteceu? Então, assim, foi vergonhoso, né? O que aconteceu hoje foi extremamente vergonhoso. O nosso ouvinte aqui é o Fábio, mandando mensagem. Júlia Ponte está fazendo o manual de rebaixamento. É o segundo ano lutando para não cair. Ele quase caiu no Paulista e agora no Brasileiro. A briga interna da diretoria com salários atrasados são alguns dos motivos. Eu já vi esse filme no Guarani. Não sei se o Fábio é bugrino, se ele é Ponte Pretano, mas ele está citando aqui que está preocupado aí com como tem sido administrado a situação da Ponte Preta nos últimos jogos. Pois não, CH? E não está pior a situação porque em determinado momento o Gilson Kleina assumiu a bronca e trouxe os jogadores com ele. Porque se dependesse da atitude dessa diretoria, o time já estava rebaixado faz tempo, não é? Isso é informação segura que eu tenho. Eu lamento muito. Eu espero que pela carreira, pela tradição, pela honra, pela família deles, porque todo jogador que cai de divisão é rebaixado, fica ruim no currículo, né? Isso não é bom. Eu espero que eles tenham força
para poder jogar essas 2 partidas e não permitam que a Ponte vá para a 3ª divisão. Mas nenhum time cai numa temporada só. A Ponte está flertando com a 3ª divisão faz bastante tempo. Faz muito tempo. É a história do avião. O avião não cai por um motivo só. Nunca cai por um motivo só. Um clube de futebol não é rebaixado apenas por 6 meses de má administração. Isso se arrasta há muito tempo e eu lamento muito isso. Espero que na semana que vem a gente esteja aqui falando da permanência da Ponte. Mas, repito, eu estou muito preocupado. O Miguel está perguntando aqui, Júlio, vocês acham que a tabela foi generosa com a Ponte? Tabela de jogos, né? Eu acho que o ouvinte está se referindo. Olha, difícil essa, hein? Mas eu acho que sim, viu? Eu acho que a tabela foi boa com a Ponte, sim, porque vai pegar o Confiança. Confiança tem 36 pontos, gente. Se a Ponte quiser continuar, ela tem ganhado Confiança, de qualquer jeito. E aí, Vasco e Remo, em São Januário. O Vasco tá só cumprindo tabela, né? Tem mais nada pro Vasco no campeonato. Não tá ganhando de ninguém. Deixa eu ver os últimos jogos do Vasco. Nossa, só vermelho aqui, ó. Vermelho, derrota. Difícil. E o Vila, que precisa somar pontos, joga em casa contra o Londrina. Acho que o jogo-chave é esse, hein? Eu acho que o jogo-chave é esse. É sexta-feira, 9h30 lá no Oba. O Vila precisa pelo menos de mais um pontinho, mais um empate para ficar livre aí de qualquer possibilidade de rebaixamento. O Vila vai querer jogar pelo menos por um empate. Vai jogar cautelosamente. E aí a Ponte entra em campo no sábado. Então acho que sim, a tabela foi boa com a Ponte. Porque não tem que conjecturar muita coisa. Ela precisa de poucas combinações. Isso não significa que são combinações fáceis. Aí é outro papo, né? Se vai vencer ou não é outro papo. Mas são poucas combinações para conseguir escapar do rebaixamento. Eu acho que nesse sentido sim, né, Gleger? A tabela, entre aspas, ajudou aqui na pergunta do Miguel. Sim, ajudou, com certeza. Com certeza. Aliás, para falar um pouco da campanha toda, né, Júlio? Poxa vida, nós falávamos aqui lá no início da competição, né? A Ponte começou a Série B sem técnico. Acho que o Gilson chegou na 2ª rodada, se eu não me engano. Ele assistiu ao primeiro jogo, ele foi anunciado antes do primeiro jogo, mas não comandou a equipe. Exatamente. Aí a comandou na 2ª partida. Olha pra você ver, mas olha que falta de planejamento, né? Que falta de... Não dá. Se você não fizer um planejamento para uma competição duríssima como é a Série B, vai dar nisso aí, ó. E aí eu concordo 100% com o CH, né? A Ponte ainda teve bons momentos aí, deve-se muito ao Gilson Kleina, tá? Chamou os caras, organizou, descobriu aí uma formação interessante. O problema é que vai passando os jogos e os times vão começando a marcar, né? Os treinadores vão começando a ver os pontos fortes, vão começando a neutralizar as jogadas e aí acaba complicando novamente. Mas, realmente, sem dúvida, essa Série B aí, a Ponte tem que escapar logo, na próxima partida escapa, e aí sirva de exemplo, né? Porque o planejamento foi 0 para 2021. Concordo em partes com o CH. A diretoria realmente é muito ruim. Fez muitas bobagens, principalmente no quesito salários atrasados. Mas elogiar o Gilson Kleina não dá. O cara é muito fraco. E afundou o time nas últimas passagens. Tem muita culpa, sim. É o Maurício mandando a mensagem. Eu não vou debater absolutamente a opinião, porque opinião é opinião e eu respeito. Mas eu não falei da condição técnica dele, eu falei da hombridade dele. Eu falei da atitude e eu falei da situação que ele conseguiu contornar com os jogadores. Eu não falei da parte técnica, da má fase dele, não falei nada disso. Eu respeito, mas eu quero pontuar que se não fosse o Gilson Kleina mobilizar o vestiário, a Ponte não teria 43 pontos no campeonato, eu tenho certeza disso. O Fábio Wilson, lá do Renegado São Fernando, abraço pra galera aí, viu, Fábio? Obrigado pela mensagem aqui no WhatsApp. Abração aí pra turma do Renegado. Só tem gente boa aí, faz tempo que eu não apareço no Renegados, hein? Muita gente, um pessoal só divertido. Tem torcedor da Ponte, tem torcedor do Guarani, lá é muito legal. CH, a opinião é igual cadastro único, cada um tem o seu. Isso aí, Edivalmir. Grande Edivalmir. Tá mandando aqui a mensagem também para o nosso WhatsApp. Obrigado. Júlio, pergunte ao Lupe se o João Veras tem chances de sair da Ponte em 2022. E se ele tem informação até quando vai o contrato dele. Tenho sim, o contrato dele vai até
Deixa eu pegar aqui. João Veras, dezembro de 2022. Não duvido de uma saída do João Veras para o ano que vem. Olha, só para responder aqui, o Henrique e o Gilberto. Gilberto mandou assim, boa noite, eu acho que nesses casos tem que punir a pessoa pelo seu ato, que já foi identificado. Punir com perda de pontos é penalizar os atletas que estão sendo rebaixados, que sendo rebaixados terão suas carreiras prejudicadas. Acho que o Gilberto tá falando aqui do Brusque. Cara, é o seguinte, Gilberto, é muito problemático quando a gente fala assim, poxa, coitadinho do Brusque, tem que punir a pessoa, tem que punir o dirigente do Brusque, não a instituição, o dirigente da instituição, né? Eu acho um caminho muito perigoso esse. Primeiro que racismo é crime, e o racismo, ele não pode ser relativizado de uma maneira tão simples assim. A gente não pode ficar falando, principalmente os juízes que eram brancos, mas será que isso é caso para perda de pontos? Porque nenhum sentiu a dor ali do Celcinho. Ninguém sabe, ninguém que jogou ali sabe o que é sofrer isso na pele. Então esse é o primeiro ponto, perigoso. O segundo ponto perigoso era um dirigente do Brusque, convidado pelo Brusque, identificado pelo Brusque, que ao invés de, quando o Celcinho denunciou e o zagueiro Sandro denunciaram o caso de racismo, qual que foi a reação do Brusque? Não sei se você, Henrique, você, Gilberto, você ouvinte que defende esse ponto de vista que a punição é só para a pessoa, eu não sei se vocês se lembram o que o Brusque disse na nota. Recomendo até que vocês procurem aí e leiam. Eles esnobaram o Celcinho. Olha, esse jogador aí tem histórico. Será que ele disse a verdade? Esnobaram. Em nenhum momento eles se manifestaram contra. Foi uma nota vergonhosa do Brusque. Então, assim, é muito difícil desassociar o clube, que em nenhum momento ajudou nessa investigação, muito pelo contrário. Não trouxe nenhum facilitador na investigação Brusque. Então, assim, realmente, será que o clube não merece ser punido? Será mesmo? Foi o clube que convidou o dirigente, hein? Foi o clube que tentou ali esconder a identidade do dirigente. Então, não sei não, viu, gente? Vocês que colocam aí esse ponto de vista que o clube é tão inocente assim, que seria coitadinho, eu sugiro uma reflexão sobre esse caso. O Tandy Negrão tá dizendo que o Tiãozinho... Aqui é o Tandy Negrão. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. O Tiãozinho rejeitou a ajuda de um dos lados e preferiu se aliar a outros. Agora falta dinheiro para pagar os atletas. É aqui o comentário do Tandy Negrão. Não sei qual é a fonte dele e da onde ele tem essa informação que o Tiãozinho teria rejeitado algum apoio financeiro ou não. A ponte não vai cair. Calma aí. A ponte não vai cair. O CH é que vai abaixar a ponte. João Carlos. Como assim? A ponte não vai cair. O CH que vai abaixar a ponte? Mas como assim, cara? Não, João Carlos. Que ponte você tá indo com isso aí, cara? Vencer ou morrer. Essa herança que o político Sebastião Arcanjo deixa pra nossa querida macaca querida. O Wilson de Márzio, Maringá, Paraná. Saudações Ponte Pretanas. Obrigado pela mensagem. Júlio Rafael Santos não joga? Na audiência rotativa do rádio, Antônio Lupe, por gentileza, os desfalques da Ponte Preta para o jogo contra o Confiança. Fábio Sanches, esse é certo, terceiro cartão amarelo. Informação que recebi que dificilmente Rafael Santos vai para o jogo. Com isso, Marcelo Hermes deve ser o titular na lateral esquerda. Felipe Albuquerque e Iago Henrique são dúvidas. O César do Proença. Como é que ficou a situação do Brusque quanto aos pontos? 44 pontos, é o 14º. Sobe 2 posições, a Ponte tem 43, é a 15ª, Remo 41, 16º no rebaixamento, Londrina 41, Vitória 40, Confiança 36, o Brasil de Pelotas já está rebaixado. Júlio Sobugrino, e achei lamentável a decisão da STJD, vai saber se não... ele faz uma exposição aqui daquele empresário lá, ligado ao Brusque, racismo é crime e mais, torço para a Ponte permanecer, ao Fábio, mandando a mensagem dele, obrigado pela mensagem. Boa tarde, Júlio Nascimento, Carlos Henrique, Antônio Lupe, toda a equipe. Esses jogadores da Ponte são homens ou moleques? Aspas fortes. As atitudes que estão tomando contra a Ponte, fazendo corpo mole e rebaixamento também caem na conta e no currículo deles. Ficarão marcados para sempre. Ruins de bola, sem comprometimento profissional. Não respeitaram camisa nenhuma, a Ponte não cai. E o Guarani não sobe. A opinião dele aqui, parabéns pelo programa. José Geraldo Silvestre
de Campinas, Vila Miguel Vicente. Aspas fortes aqui do Zé Geraldo. Tá bravo aqui. Pô, ô Gleg, eu até queria que você falasse disso, cara. Assim, eu entendo que o torcedor, ele fica muito revoltado, né? Quando o time tá numa situação de rebaixamento, assim, de brigar pra não cair, de não vencer. Situação chata, incômoda, que ninguém quer passar. Ninguém quer passar. Só que aí a gente tem falado nos últimos 3 meses de problemas financeiros, salários atrasados, questão de CLT, direito de imagem. Poxa, eu fico assim, às vezes eu fico pensando, será que é legal duvidar do comprometimento dos jogadores, profissionalismo? Porque eu fico pensando, cara, eu nunca tive problema com um salário atrasado. Porque na Band, inclusive, eles pagam adiantado. É verdade. Mas assim, poxa, todo mundo tem notícia, tem conta pra pagar, tem compromisso, tem pai de família ali, tem jogador que ajuda os pais. É difícil, assim, não contar com salário, porque o futebol é o ganha-pão deles, é a paixão do torcedor, mas para os atletas é o salário deles, que sustenta a família de cada um também. Exatamente, né, Júlio? Eu já passei por diversas situações. Aliás, não preciso aqui ficar citando o clube, eu fiquei 7 meses sem receber nada. Recebia só o famoso CLT aí, né? Que hoje, eles, nos percentuais lá, acabou ficando com uma boa parte ainda, mas na minha época era a menor parte que você colocava no CLT para receber a maior parte no direito de imagem. Mas assim, Júlio, é assim, ó, tem claro e óbvio que tem jogador que sente um pouco mais. Tem aquele jogador que ganha pouco, né? Que sustenta a família, que o pai, a mãe, o irmão, a tia, o avô precisa, né, da contribuição dele, dessa ajuda. E aí acaba comprometendo até o lado emocional do cara. Pô, como é que o cara vai para um jogo, né? Sabendo, e a esposa ligando lá na concentração, alô, meu, e aí? Eu preciso ir no mercado, como é que faz? Pô, os caras não iam pagar, como é que faz? Como é que funciona? Entendeu? Então essas coisas acabam atrapalhando, sim. Mas o atleta profissional, e é bom até para os mais jovens ir aprendendo, quando acontece essa situação, olha só para você ver, Júlio, uma colocação assim que eu diversas vezes, quando passei por essa situação, falava inclusive isso para os mais velhos. Tá, beleza, tá atrasado? Tá. Os caras já assumiram que tá atrasado, tá atrasado, tá todo mundo sabendo. Agora, vai adiantar nós entrarmos para campo com o corpo mole, não querendo nada com nada e perder mais um jogo? O que vai adiantar? Vai só piorar a situação. Vai piorar a situação. Não é mais fácil nós irmos para campo, vencer, ganhar o jogo, no caso da Ponte, livrar do rebaixamento, e aí você vai em cima com uma cobrança mais ríspida? Pô, agora a situação é a seguinte, tá beleza, seguramos a marimba aí, o time tá na Série B, permanecemos, agora é com a gente. Agora a conversa é diferente. Eu acho que tem que ser isso, é a responsabilidade. Você faz a sua para depois, claro e óbvio, cobrar. Só que tá errado, né? Isso tá completamente errado. Eu tô colocando uma situação que eu, como atleta, vivi muitas vezes, não foram poucas não, né? E esse era o meu pensamento. Sabe por quê? Porque a gente sabe que ali tá um diretor que, eu juro, teve um time que ficou me devendo, eu fui cobrar do presidente, sabe o que o presidente falou? Entra na justiça, cara. Não vai ser eu o presidente mesmo quando você ganhar a causa. Fica jogando a conta pra frente. Exatamente. Então, o que o atleta tem que pensar é na entidade, é na torcida, é na sua carreira. Que sem dúvida nenhuma, um rebaixamento como esse vai manchar uma... Para e pensa aí o Camilo, um exemplo, tá? Um exemplo só. Porra, já imaginou pro Camilo um rebaixamento, né? Uma fase ruim que ele tá vivendo? Olha pra você ver o cara com uma história, com um currículo legal pra caramba, um jogador respeitado no Brasil inteiro. Então, e fique esse momento aí de tudo que eu passei, porque não tenha dúvida. E os caras estão errados. Mas o jogador precisa pensar, às vezes, na entidade, no torcedor e também na sua carreira. Um beijo para Margarete Bucheroni, ouvindo aqui o Bandeirantes Esportiva. Maga, obrigado. Beijão para você. Tem aqui o comentário do Marcos José. Esse papo de que quando o jogador é rebaixado ele sai prejudicado é lenda, porque no ano seguinte ele já tá trabalhando na Série B de novo. Em partes isso é lenda, mas tem muito jogador que
depois tem muita dificuldade para arrumar mercado, viu, Marcos? Depende muito do empresário, da força de influência que ele tem com os empresários. O Ronaldão tá mandando aqui, ó, trabalhar com salário atrasado ninguém merece. Sei bem o que é isso. A Ponte, que a Ponte leve como lição, escapando do rebaixamento e não misture política com esporte. O atual presidente eleito e a diretoria quebraram esta entidade secular de futebol. É o Ronaldão mandando a mensagem dele aqui, obrigado pela mensagem. O Nivaldo aqui do Jardim Olina, no caso do Brusque, punir o clube sim, mas beneficiar os clubes incompetentes. Mas aí, Nivaldo, o que os outros clubes têm a ver com isso, né, cara? A gente tem que isolar, é justamente esse o ponto, tem que isolar. Tem que isolar uma coisa que é o Brusque disputando a Série B e o Brusque, o que aconteceu no caso lá do Celcinho. Não dá pra misturar as duas coisas, mas eu entendi o que você quis dizer. Só que é importante não misturar. E pra fechar aqui, um abraço pro Cleiton, tá dizendo, sou fã de Antônio Lupe e a Ponte vai vencer 2-1 no sábado. O Londrina vai perder, o time estará livre do rebaixamento. Vamos ver, vamos torcer pra isso. Ô Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Combinado, Júlio, eu tô à disposição a qualquer momento, sempre a serviço do rádio. Aê, sensacional. Agora são 6 horas em Campinas. Edu Pinheiro. Ah, meus amigos da Bandeirantes, bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Olha, eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá a qualquer hora do dia na Nico, tá bom? Tem sempre aquele pãozinho na chapa com pingado. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço de segunda a sábado das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau. Na Nico, bacalhau é na quinta. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Essa semana tem festival de pães rústicos. Olha, marque aí na sua agenda, de 18 a 20 de novembro, com os sabores, hein? Tem pão calabresa, linguiça fresca, tem pão de cacau, tem nozes com gorgonzola, queijo fresco com espinafre, bacon com mussarela, pão de berinjela com pimentão e azeitona. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114 6964. 99114 6964. Ou peça também pelo nosso iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Ah, mas como eu adoro uma padoca! Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram.
Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Heineken 350ml, 3,79. Refrigerante Itubaína 2 litros, 4,69. Refrigerante Coca-Cola 310ml, 2,9. Água de coco quadrado 200ml, 1,29. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano, entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 3728 8700.
Acessórios 3 Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil. Tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Bandeirantes Esportiva. E para você que está pensando em fazer aquele churrasco show de bola, eu indico Casa de Carnes Mites Bife para fazer um churrasco sensacional, ou então para o seu dia a dia. Conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. Ofertas do dia. Hambúrguer de costela Angus, só R$ 34,90 o quilo. Filé de frango, R$ 22,90 o quilo. Patinho moído extra limpo, R$ 44,90 o quilo. Tá barato, hein? Tá barato demais. E a Mites Bife aceita cartão alimentação. Alelo, Verocard e Sodexo. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas. Bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência em casa de carnes em Campinas. Inclusive, se você quiser, ele faz o churrasco para você. Leva todos os ingredientes, bebidas, garçons, ou seja, você não tem nenhum trabalho, só alegria. Mites Bife, tudo no capricho. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira. Vamos lá com informações do Guarani, chegando o Marcos Luiz aqui na Bandeirantes, atualizando tudo no Bugrão. Fala aí, Marquinhos. Falo sim, Júlio. Novamente um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Que chuva gostosa na cidade de Campinas para limpar tudo, deixar o ar bem gostoso. Você gosta da chuva, hein, Júlio Nascimento? Eu gosto. Tá chovendo aí?
Xandão e o Joelson, essa dupla não é fácil não. Você brincar, se você deixar a bola quicando, o cara enfia o pé, né? Bom, para falar desse Guarani, Júlio, hoje não tenho ainda uma parcial, né? Mas a movimentação foi legal por conta da presença do torcedor nas bilheterias. As bilheterias, os trabalhos se encerraram agora há pouco, né? Mais ou menos 15 minutos. Ficaram abertas das 11 até as 18 horas. O torcedor comprando o seu ingresso para a partida de segunda-feira, às 8 da noite, no estádio Brinco de Ouro. Técnico Daniel Paulista movimentou o time mais uma vez. Oficialmente nada adiantou. E acho até difícil, viu, Júlio? O técnico Daniel Paulista falar até a próxima segunda-feira. De praxe, ele nunca fala antes das partidas. Como é uma partida decisiva, também acredito que será blindado aí pela assessoria e pelo Michel Alves, que são aí as pessoas que escolhem os entrevistados. Então não acredito muito na presença do Daniel Paulista e seria até interessante. Vamos ver, de repente quebra-se esse protocolo e o Daniel fala antes do jogo com o Goiás. O que é certo é que ele vive a expectativa sobre a presença ou não do Bruno Sávio. A informação apurada pela reportagem da Bandeirantes é que ele vai para o jogo, que no sinal está marcando 18 horas mais 15 minutos aqui em Campinas, e aí o treinador poderá mandar a campo o mesmo time que iniciou a partida contra o Avaí, naquele belo espetáculo do time e também da torcida, com a presença mais uma vez do Lucão do Break como titular no ataque do Guarani. Júlio, outra situação. O que a imprensa goiana, o que os torcedores de Goiás, eles estão colocando aí nas redes sociais, o Guarani, quando eu digo Guarani, a comissão técnica e diretoria estão captando tudo para o lado positivo. Então, existem, né, prints de postagens, existem declarações, fotos, tudo isso está sendo guardado para apresentação, quem sabe aí numa preleção do técnico Daniel Paulista para a partida da próxima segunda-feira. Treino a pronto vai acontecer no sábado, depois no domingo já é um treino mais descontraído e concentração para a partida de segunda, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Júlio. Pois é, agora, não tô entendendo aí, o Daniel Paulista não vai falar? Porque jogador, beleza. O Daniel Paulista, Júlio, ele nunca fala antes das partidas. Isso tem ocorrido durante todo o campeonato. Então não acredito que isso aconteça de forma diferente, que o Guarani vá quebrar o protocolo. Acho difícil. Mas eu gostaria que esse protocolo fosse quebrado, até para que a gente pudesse ouvir o Daniel Paulista, haja vista que não ouviremos o presidente na informação já passada pela assessoria, né, Júlio? Ah, sim. Pensei que... Eu entendi diferente. Pensei que ele sempre falava antes do jogo, não, dos Daniel jogos. Não fala. Mas nessa semana, né? Então tudo bem. Pois é, vamos então aguardar para saber qual será e se alguém do Guarani vai falar. O Alexandre do Cambuí, tudo indica que o acesso do Guarani já virá no jogo contra o Goiás. Os resultados não são simples de acontecer, somando justamente a vitória do Guarani. Repetindo então, gente, só para quem está aí desatualizado da tabela do campeonato, o que o Guarani precisa para subir na segunda-feira no Brinco? Vencer o Goiás. Primeiro ponto. Nenhum outro resultado que não seja vencer o Goiás segunda-feira vai ajudar o Guarani a subir, beleza? Então, primeiro ponto, assim, considerando que o Guarani vai conseguir 3 pontos na segunda-feira e vai chegar a 62. Ele tem que torcer para o Avaí perder do Náutico no domingo, que o Avaí fica com 58. Se o Avaí vencer e o Guarani vencer, o Avaí ainda vai conseguir tirar. Se o Avaí empatar e o Guarani vencer, o Avaí ainda poderia tirar uma diferença de 15 gols na última rodada. Aí vai ficar aquele papo de acesso virtual. Chato pra caramba, porque todo mundo sabe que já subiu. É o tal da matemática. Mas não pode falar que subiu, porque matematicamente é possível reverter. Então, pra ser matematicamente, tem que ser o Náutico vencendo o Avaí domingo. O CSA no máximo empatar com o Coritiba e o CRB no máximo empatar com o Vitória. Além da vitória do Guarani, essa é a matemática aqui citada pelo Alexandre. E aí, CH, clima de decisão no Brinco, jogo na segunda-feira com expectativa de Brinco de Ouro lotado e o Guarani jogando em casa mais uma vez diante do seu torcedor, Carlos Henrique. Se o Brinco não estiver lotado, eu vou estar muito surpreso. Eu tenho certeza que a torcida vai abraçar o time como já tem feito. É a última partida do ano,
É a partida que pode significar o acesso do Guarani no ano absolutamente que ninguém, nem o mais otimista, acreditava. Eu não estou falando internamente, tá? Estou falando da imprensa, estou falando da torcida. O time deu uma arrancada fenomenal, merece que a torcida abrace. Não está barato o ingresso, o custo de vida está muito complicado, a gasolina está alta. Mas é o time do seu coração, torcedor bugrino. Tem que valer um esforço, e é esforço de Natal. Dê esse presente para o Guarani, que é o seu time de coração. Vale a pena. Esses jogadores demonstraram no campo, diferente da teoria, no campo, que eles estão afim, estão mobilizados e existe uma grande oportunidade. Não é? Eu não sei como é que vai ser a combinação de resultados, mas tudo leva a crer que a chance, tudo indica que o Guarani vai subir, tudo indica. Então, eu tenho certeza que segunda-feira o chamamento da diretoria, dos jogadores, vai ser atendido pela torcida. Agora, que a partida vai ser complicada, vai. O torcedor vai ter que entender que... É porque isso é normal, tá? Normal. O torcedor leva a campo, e mesmo em casa ou pela televisão, tudo que aconteceu contra o Avaí. É difícil acertar 2 partidas seguidas da maneira que jogou contra o Avaí. O Avaí foi atropelado pelo Guarani, com todo respeito. E atropelar na sequência o Goiás pode até acontecer, mas é muito difícil outra apresentação daquela, porque foi contra o Avaí uma apresentação de gala, sem reparação. Então resta só uma vitória, nem precisa jogar bem. Mas os jogadores estão tão unidos e com uma confiança tão alta que a única coisa que pode, modestamente falando, eu sei que existem outras situações que podem atrapalhar, mas o que mais pode ser um adversário aí, além do Goiás, é a empolgação e a falta de humildade pro jogo, esportivamente falando. Se o Guarani levar a sério a partida, com uma concentração que tem que ser levada, com a seriedade que a partida exige, eu não tenho dúvida da vitória. Não tenho dúvida disso, porque defensivamente o time se acertou. O meio-campo, mesmo com o Índio, as coisas fluíram. Eu estou falando mesmo com o Índio, porque o Índio é muito marcador e está substituindo um cara que dava dinâmica no meio-campo. Ele está jogando bem. Isso é fato. Contra fato não tem discussão. O Lucão do Break, ele está vivendo um momento mágico na vida dele. Tomara que ele aproveite, né? Que não deixe passar o cavalo que está selado, para ele montar em cima e alcançar o objetivo dele, que é fazer o Guarani, ou ajudar o Guarani subir, e ele retomar sua carreira, que um dia também foi significativa no próprio Goiás, adversário de segunda-feira do Guarani. Que ele aproveite, eu desejo isso para ele. E os outros jogadores também, né? Você veja o Regis, que momento legal que tá. Então, a gente tem repetido praticamente o comentário desde depois da partida contra o Avaí, porque a coisa chegou num ponto que é só administrar, fazer com seriedade, pezinho no chão, que vai dar certo. Vai dar certo. E a torcida pode se empolgar, ela tem que festejar, mas o time não. O time tem que só focar no jogo de segunda. Esquece os resultados, esquece a última rodada. Tem que jogar para ganhar do Goiás. Se ganhar do Goiás e nenhum resultado acabar favorecendo, mesmo assim a situação fica muito, mas extremamente boa. Então, repito, se o brinco de segunda-feira não estiver lotado, eu vou ficar muito surpreso, Júlio, com certeza. Mas eu acho que nós vamos ter ali pelo menos de 13 a 15 mil bugrinos. Aí devem vir de Goiânia para cá uns 1.000. Vai ser bonito de ver. Vai ser um jogo com cara de decisão. Sabe aquele campeonato? Qual? Tipo final de Copa do Brasil? Campeonato que tem final. O jogo de segunda-feira tem todos esses indicativos. Tomara seja uma grande partida e tem tudo para ser. Pô, o William de Sumaré, ele mandou aqui uma mensagem. Eu fui até atrás porque eu não sabia disso. Ó, Júlio, pelo que eu vi, a CBF limita um valor mínimo de R$20. Acredito que não tem como fazer diferente. O William de Sumaré mandou isso. Primeiro ponto. É verdade. A primeira parte da mensagem é verdade. Que tem um valor mínimo de ingressos de R$40 inteira, com uma entrada de R$20. É capítulo 5 do regulamento de competições, artigo 17. Está disponível em conteúdo.cbf.com.br/CDN. Então, você que quiser ler, pô, tem pouca página aqui, cara.
só umas 20. Mas se você quiser ler o regulamento, artigo 17, o preço mínimo do ingresso será de R$40, como entrada a R$20. Aí eu perguntei aqui para uma fonte que organiza essa questão de ingressos, como é que vocês fazem para quando tem promoção? Porque tem time que coloca ingresso a 10, a 5. Sim. Pô, eu já informei isso aqui, inclusive. O Guarani, em alguns momentos, colocou ingresso a R$10. Aí ele falou assim, ele mandou aqui, ó, falou assim, Júlio, seguinte, quando um clube quiser fazer uma promoção que baixe ainda mais o preço dos ingressos, ele mesmo, ou com a ajuda dos seus patrocinadores, deve arcar com os custos da diferença entre esses R$20 e R$40. E o valor será cobrado. O argumento usado pela CBF é que existe esse limite de preço porque ela tem em todos os jogos despesas com exames de doping, taxas de árbitros e por isso ela cobra dos clubes um percentual das rendas. Contrapondo essa justificativa, os clubes que quiserem realizar promoções devem contar com o auxílio dos seus patrocinadores ou então eles mesmos pagam. Um exemplo, se o São Paulo quiser colocar o ingresso a R$1 no Morumbi, ele tem que pagar R$19, ele tira do bolso ou os patrocinadores pagam. Então é assim que funciona, viu? Quando tem um clube aí fazendo promoção, o clube mesmo paga, ou seus patrocinadores. Então o Guarani está dentro do valor mínimo, vamos colocar assim, exigido pela CBF. Agora, aí o William falou assim, não tem como fazer diferente. Até tem, né? Mas aí custa, e aí eu não tenho muito domínio sobre como é a administração financeira do Guarani nesse sentido. Glega Zorzinho, quero ouvi-lo. Guarani e Goiás, segunda-feira, às 8 horas. O brinco vai estar bufando, hein, Glega? Não é um jogo de 6 pontos, não, né, Júlio? Não é, cara. Porque se o Guarani vencer, o Guarani vai para 62. Seria ótimo se o Guarani fosse para 65, porque era só vencer que o acesso estava garantido. Mas também concordo. O jogo de 6 pontos é quando abre a diferença para 6 pontos. Olha, Júlio, é um jogo importante demais, né? O jogo da vida do Guarani, do ano todo, de um belíssimo trabalho do Daniel Paulista, né? Vale ressaltar, claro que em alguns momentos aqui o torcedor questionou, nós da imprensa questionamos, mas primeiro que esse é o nosso trabalho, né? É analisar e dar a opinião. Só que eu sempre disse, né, que num contexto geral, o Daniel Paulista fez um trabalho maravilhoso. Tá brigando aí, tá dentro do G4, possibilidades reais de acesso. E acho que o Guarani vence o Goiás na próxima segunda-feira, não tenho dúvida, né? Até por que eu digo isso? Pode falar, mas como é que você tem tanta convicção? Porque aquilo que nós estávamos falando. Primeiro que o Daniel Paulista, ele tem a estratégia sempre muito bem definida. A estratégia de jogo. Então o que acontece? Como é que funciona isso? O cara vai lá, estuda o time adversário, olha lá os pontos fortes, os pontos fracos, aonde esse time deixa espaço, né? Aonde ele consegue evoluir jogadas, né? Ajusta a bola parada e leva isso para campo, né? Determina no vestiário, na pré-eleição, durante a semana nos treinamentos e vai para o jogo. O Daniel Paulista tem feito muito bem isso, né? Até em partidas aí, até nós discutimos aqui, né, Júlio? Acho que foi na nossa área, a questão que o Guarani tinha vencido uma partida, mas não jogou um bom futebol. E eu falava, olha, Júlio, para você vencer uma partida, você tem que jogar bem. Você jogando bem, você está mais próximo da vitória. E aí o que acontece? O Guarani, ele vinha de 2 resultados positivos, porém não agradando, né? Muita dúvida, muitos problemas defensivos, sofrendo pressão, inclusive com um jogador a mais, né? E nós pontuávamos isso. Mas o que vale é realmente os 3 pontos, é a vitória. Só que o Guarani precisava jogar bem. Precisava apresentar um futebol para que nós aqui falássemos durante toda a semana, o Guarani é favorito contra o Goiás. E aí vem o jogo contra o Avaí e o Guarani realmente fez aquilo que nós falávamos. Jogou um futebol convincente, Regis jogando muito, Lucão do Break marcando gol, Júlio César, Bruno Sávio, sistema defensivo, Rafael Martins. Então é isso. O time que sobe, ele não sobe à toa. O time que conquista o acesso não é à toa. Não é na base da sorte, não é. É na competência. Competência. Durante toda a competição, o Guarani foi muito competente. Claro e óbvio, contando aí com a ajuda aí dos seus adversários, alguns tropeços aqui, outros ali, mas também teve erros da arbitragem, que o Guarani poderia estar em melhor colocação na tábua de classificação,
Para esse jogo do Goiás, intensidade, concentração. Ó, eu detestava ficar concentrado, ficar preso em hotel. Mas para um jogo como esse aí, é 2, 3 dias antes, lá no hotel, concentrado, né? Aquela preleção, depois do jantar ali, rapidinho, para dar uma explicada, para mostrar o vídeo do time adversário, para mostrar os pontos fortes, fracos. Determinar tudo para que não aconteça nada de errado. Mas a concentração é fundamental para esse jogo. Porque o Guarani vem de um resultado ótimo diante de uma equipe que está brigando aí também por uma das vagas, que é o Avaí. Uma equipe tecnicamente muito boa. Para mim, o time do Avaí, tecnicamente falando, é melhor do que o do Goiás. Olhando as duas equipes jogarem, tá? E aí, você vai para campo e pode causar... nós vamos jogar muito daquele mesmo jeito e criar a tranquilidade excessiva e você é pego de surpresa. Então não pode acontecer isso. O Guarani tem que estar focado e concentrado os 96, 7, 8, 9 minutos que vai ter essa partida contra o Goiás. Porque se tiver concentrado, se tiver empenhado, se tiver na intensidade que foi o jogo do Avaí, com a estratégia bem definida, o Guarani vence o jogo. Porque está no melhor momento, está numa crescente, né? Jogadores empenhados naquilo que foi passado, taticamente falando. Então esse é o caminho para o Guarani. O Batista tocou num ponto hoje lá nos donos da bola, que é importante também. O Daniel está muito atento. Esse time do Goiás na bola parada é muito forte. Muito forte. O Guarani tem que estar muito atento a isso também, porque a bola parada em jogos decisivos faz a diferença. Então é outro ponto que o Daniel precisa treinar, precisa ajustar, para que não seja pego de surpresa, né? Mas olha, Júlio, diante de todo o cenário, brinco de ouro lotado, horário bom, gramado excelente, Guarani vence sim o Goiás e rumo aí à Série A do Brasileirão, viu, Júlio? Eu adoro quando eu mexo com eles, os saudosistas. Vamos ver. É um dos maiores prazeres, é mexer com o saudosista, no ego do saudosista. O Alexandre! Júlio, a vida inteira esses confrontos diretos foram chamados de jogo de 6 pontos. Então sempre foi errado. Na verdade era 4 pontos, porque a vitória antigamente valia 2 pontos. Então aceite a tradição. Tudo bem, Alexandre. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aceitar a tradição e você não usa mais o WhatsApp. Você vai usar a sua carta agora para se comunicar. Aí se você aceitar e você topar, eu aceito também a tradição. Aí eu passo a adotar Você sabe que no meio nosso ali, no vestiário, né? Os treinadores, com os caras que fazem a matemática, as projeções ali, Júlio. O jogo de 6 pontos é o seguinte, os caras falam muito isso no vestiário. Esse jogo é um jogo de 6 pontos. Vou dizer, olha... É óbvio que eu sei que é uma metáfora, tá? Só vou deixar claro isso pra gente. Mas só para entender, olha só. Vamos supor que o Guarani tá enfrentando uma equipe e o Guarani tá 3 pontos à frente dela. Certo? Se o Guarani perde o jogo, o que acontece? Essa equipe empata em número de pontos. Se o Guarani vence, ele abre 6 pontos. Então é nesse jogo que entra... E como é que você falou que é aí? Sei lá, cara, não sei. Não sei nem essa mais colocação de jogo é nesse momento que entra. Exatamente. Tem cara que eu não concordo. Tem cara que pega pilha, cara. Eu fico, como é possível alguém pegar pilha com um negócio desse, cara? Nitidamente é uma brincadeira. Avisa aí, você não concorda, né, CH? O que você concorda? Eu concordo com você. Não existe partida de 6 pontos. Só vale 3. Ô, CH, o time argentino é Racing ou Racing? Depende do ponto de vista. O certo, a pronúncia é Racing. Mas você tá engraçadinho, Júlio. Cara, todo mundo fala Racing, né? É bizarro isso. O Eugênio do Flamboyant avisa geral aí que o Guarani massacrou o Avaí, vai atropelar o Goiás. Abraço. Tá avisado, geral então. Aqui o recado do Eugênio, torcedor do Bugre, confiante. Aí da carta, você exagerou. Você acha que eu fui mal? Pede desculpa, por favor. Pô, Alexandre, me desculpa, Alexandre. Nosso ouvinte, ele entende que é brincadeira. Se você entendeu de outra forma, Alexandre, me desculpe, viu? Eu sou apenas brincando. Gleger, pro Guarani pode não ser de 6 pontos, mas do ponto de vista do Goiás, vamos ver.
Cadê? Do ponto de vista do Goiás. Porque quase, né? 5 pontos. Tem 5 pontos. 5 pontos. Seria um jogo de 5 Abriria pontos. Exatamente. Pro Guarani. Exatamente. Ou então, a importância é tão grande pro Goiás. Pro Goiás é jogo de acesso, né? Independente dos resultados ou não. Que o Avaí tem uma diferença mínima aí pro Goiás. Pode ser jogo de acesso também pro Goiás. Então, assim, talvez os dois... Talvez não, né? Os dois times estão levando, em termos de proporção e importância do jogo, a mesma coisa, a mesma magnitude, o mesmo tamanho de jogo. Tanto pro Guarani como pro Goiás. Eu até acho que pro Guarani é mais emblemático ainda e tem uma comoção maior, porque o Guarani está há mais tempo sem disputar a Série A do que o Goiás, né? O Goiás esteve recentemente, em 2019, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro. O Guarani, a última participação foi em 2010. Então o torcedor tá vivendo aí... Tem torcedor, mirim, que vai viver essa experiência pela primeira vez do time, assim, podendo chegar na primeira divisão, podendo jogar contra Flamengo. Imagina o menino que gosta do Gabigol, gosta do Hulk, fantástico. Gosta desses jogadores, assim, que sempre aparecem e estão em evidência. Eles vão ver esses jogadores, podem ver esses jogadores aqui no Brinco ano que vem. Então, tem muito torcedor mirim também nessa ansiedade, nessa expectativa. É totalmente compreensível, né? Essa comoção toda da torcida do Guarani, essa empolgação também. Pergunta pro CH se ele já tá ensaiando para pagar a aposta. Manda aqui o André, isso aí é mistério. Isso aí é Olha, eu vou adiantar, né? Eu já tenho o figurino, que vai ter figurino também. Eu tenho 3 passos ensaiados. Figurino? Tá pronto já. Beleza, hein? Tem figurino. Vocês vão gostar do que vocês vão ver. Vocês acham que vocês vão dar risada? Vocês não vão dar risada de mim, não. Não, eu tô junto nessa. Se você quiser, eu danço contigo. Não, eu também, eu já disse isso. Não, mas você não sabe dançar, Glenn. Claro que eu dei uma aula hoje de dança sertaneja aqui hoje na Band. Eu tenho mais que dançar, cara. Porque se ele fizer 8 gols no campeonato, o Guarani vai subir. Eu tenho mais que dançar mesmo. É isso. Tá tudo ensaiado. Pô, mas é assim, posso falar um negócio? Se ele terminar a Série B cravado com 8 gols, você foi muito bem. Você acertou a meta. 8 gols foi um número muito específico. Então, se der essa cravada aí, vai ser um negócio espetacular. O Roberto fazer 8 gols na Série B tem que ter relevo mesmo. Você pensa que é fácil fazer 8 gols? Atualmente. Pega aí historicamente, cara. Já foi mais alta essa média, né? Saudade, quando o artilheiro fazia 20. Nossa, faz tempo. Olha eu sendo saudosista aqui agora. Hoje em dia, o artilheiro termina com isso aí, né? De 10 a 15, né? Por aí. O Roberto Japonês, Júlia, equipe, a ansiedade é muito grande. O Guarani sempre conquistou vitórias sofridas. Não vejo a hora de esperar ao final do jogo com acesso conquistado. O Gleger tem razão. Jogar com muita vontade de subir os 100 minutos de jogo. Vamos ganhar os dois jogos. E parabéns ao Guarani, Roberto Japonês, mandando a mensagem aqui. Um abraço aqui pro Adriano. Grande Adriano Gomes. Guarani ganhando segunda-feira com casa cheia. E mais de 10 anos sem estar na Série A vai ser triunfante. A torcida precisa pensar grande. Vamos subir. Abração pra você, Adriano. O Kleberson, o Guarani não pode entrar de salto alto pelo jogo contra o Avaí, tem que estar ligado. O Goiás, vendo o resultado contra o Avaí, também vai ficar ligado. O Guarani não pode cair na armadilha de achar que vai ser fácil. Júlio, preste atenção. O Guarani tem uma oportunidade ímpar na história recente do clube. Só depende dele para subir. Verdade, bom ponto, porque a gente sempre trabalha com matemática. Ótimo ponto. Mas tem que torcer contra, não sei o quê. O Guarani só depende dele, vencendo os dois sobe. E se subir, a Série A pode ser mais fácil para permanecer, já que não teremos times como Vasco, Cruzeiro e, de repente, o Grêmio. Outro ponto interessante, hein? Quem mandou a mensagem? O Robson, né? Robson Oliveira. Verdade. Será que o Grêmio não vai cair? Júlio, mas... Cara, eu vou dizer uma coisa. Disputar a Série A sempre é complicado. Independente da situação. Independente de qual por isso que os times grandes caem também. Né? Exatamente. Você pega o time do Grêmio aí, pô. E vai cair, olha pra você ver. Entendeu? Então, Série A é aquele famoso... Olha, você enfrenta hoje... Um exemplo, tá? O Guarani vai jogar contra o Corinthians. Hoje. Na próxima quarta... No final de semana, enfrenta o Flamengo. Sim. E depois sai pra jogar contra o Atlético Mineiro. Pô, mas isso é muito legal também. É demais, é legal demais. É ótimo, mas...
Eu lembro quando eu jogava, inclusive vestindo as cores do Guarani. Cara, era difícil. Jogou com o Corinthians, depois é Internacional de Porto Alegre lá no Beira-Rio, volta com o Palmeiras no Parque Antártica, né? E depois enfrenta o Atlético Mineiro no Brinco de Ouro. Não é fácil, não. A gente vai falar mais disso mais à frente, né? Senão é maravilhoso. Senão entra aquele papo de, tá dizendo que já subiu. É verdade. Então todo cuidado do mundo é necessário. O Gustavo, só não pode torcedor mirim pedir camisa pro Gabigol, senão os torcedores ficam bravos, como aconteceu com o garotinho do Santos, o Bruninho, né? Não, Gustavo, mas não vai acontecer isso não. Tenho certeza que se de repente algum torcedor mirim estiver ali frente a frente com algum jogador que ele goste, a torcida do Guarani vai ter plena consciência e vai fazer diferente do que fizeram com o Bruninho, torcedor do Santos. Júlio, esse caso que você comentou, o caso do meu filho, que nasceu em 2009. Manda aqui o Gustavo Mariotto. Pois é, o filho do Gustavo nasceu em 2009, então ele tem 12 anos. Poxa, ele tá vivendo agora, né? Essa questão do estádio, essa questão de ir pro campo, de se identificar com os jogadores, se identificar com o time cada vez mais. Para um garoto dessa idade é uma experiência absurda. Ele vai ver o Brinco lotado, a galera ali naquela atmosfera pré-jogo. Isso é muito legal. Para mim, jogo de 6 pontos é quando enfrenta um concorrente na disputa do campeonato. Você soma 3 e evita que o concorrente some 3. Estou torcendo muito para que o Lucão faça 2 gols na segunda. É o Rafael. Obrigado, Rafael. O Guarani sobe segunda. Por que será que o Rafael tá torcendo para 2 gols do Lucão? Será que é para ele chegar em 8? Hashtag? O Agnaldo de Americana, só quero saber se o CH vai fazer. O CH garantiu que já tá ensaiando, viu, Agnaldo? Vai ter break se chegar em 8 gols. O alemão do Nova Europa. Fonte segura. Bruno Sávio não joga. Lesão de grau 2. Eu sempre tomo muito cuidado aqui com essas mensagens. Teve vários ouvintes que disseram que fulano não jogava e acabou jogando. Eu tô sempre com o Marquinhos. O que o Marquinhos passar aqui pra gente, que ele tem de informação, eu vou sempre seguindo, até porque o clube não se manifesta, né, Marquinhos? Não, o clube não se manifesta e a gente tem que acreditar naquele que sempre nos ajudou, né? Que é a fonte. O Júlio, quem tá ouvindo a Bandeirantes é o Rodrigo Tomás e o Felipe Neto do Batistão. Os dois estão ligados aí, Júlio. Pois é, aliás, preciso de um trabalho de personal trainer, hein? Preciso voltar aí, as férias chegando, praia em dezembrão, tem que queimar uns 3 quilinhos aí pra dar certo. O Júnior Coimbra, filho do Zico, está na torcida pelo Bugre, viu hoje no Facebook. É o Tadeu de São José do Rio Preto. Não só hoje, como desde 1980 alguma coisa, né? Que ele era criança. Se apaixonou pelo Guarani. Ele mesmo disse aqui na entrevista à Rádio Bandeirantes. Júnior Coimbra, amigo pessoal de Glegas Orzinha, é doente pelo Guarani, né? Meu parça. É fanático. Não, fanático. Vai estar no jogo, inclusive tem um vídeo aí circulando aí, né? Ele vai estar no jogo, ele não perde. Jogos decisivos. Que doido isso, ele tá em todas, cara. O cara é filho do Zico, cara. O maior jogador da história do Flamengo. E torce pro Guarani. Você vê que maluquice futebol? Exatamente, torce pro Guarani. Ele contou a história, né? Que teve um jogo do Guarani. Eu não lembro se foi aquele jogo de 82. Aquele emblemático Flamengo 3, Guarani 2, que o Brinco teve o recorde de público. Não sei se foi esse jogo que ele se apaixonou pelo Guarani, mas ele contou aqui que quando o Zico jogava contra, ele torcia pro Guarani. Torcia pro Guarani. E foi assim que ele desenvolveu esse amor pelo clube. É uma das histórias, para mim, mais bizarras. Porque, se você entende que o cara é filho do Marcelinho Carioca, ele vai torcer pro Corinthians. Filho do Rogério Ceni, ele vai torcer pro São Paulo. Filho do Marcos, vai torcer pro Palmeiras. Filho do Zico, vai torcer pro Flamengo. Mas torce pro Guarani. E é impressionante, né, que eu joguei pelo Guarani, depois trabalhei na comissão técnica. E diversos jogos. O Marquinhos está aí, acompanha o Guarani também. O Guarani, vamos supor, um jogo decisivo, sei lá, lá em Tombos. Você tá lá no hotel, daqui a pouco quem chega? O Júnior. Aí você vai jogar, ele vai nos jogos mesmo. Ele tem os parças dele ali, né? O Amoroso. Tem. Com essa galera aí. Tem, mas ele vai em todos, mesmo sozinho ele tá lá. Legal. Ô Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. E eu já tô Júlio. separando aqui as mensagens de áudio, porque já será a sua vez, ouvinte, de falar aqui na Bandeirantes. Carlos Batista. E atenção para este recado. Vai reformar? Escolheu o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria.
Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa. E rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O Cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. É parceria que se fala. Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda a obra. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou de nosso planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. BRC9. 88 anos, registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove, descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. E os nossos técnicos, hein? Os nossos operadores, o homem que fica na mesa modulando os botões, conduzindo o apresentador, colocando o comercial nos intervalos e nas transmissões de futebol, uma atenção redobrada. E a técnica externa também. É outro detalhe. José Carlos Rodrigues nos conta do seu tempo de rádio educadora. O departamento técnico da Educadora AM nos finais, dos anos 60 e 70, tinha como chefe o Toninho de Almeida e nos transmissores o Antônio Mendes Sansana.
E as jornadas esportivas aconteciam, né, além das transmissões dos estádios, com linha telefônica local e estadual, e quando era fora do estádio envolvia também a Embratel. Era um trabalho sacrificado, difícil mesmo. E nos estúdios não tinha uma central técnica separada. Era só mesmo a mesa de som, né? Sem os recursos atuais. Eram 2 operadores que ficavam ali, sempre eu, ou o Leonildo de Souza e o Luiz Carlos de Oliveira, Maurício de Almeida. E o equipamento também era precário, né? E quando tinha 2 jogos, muitas vezes os jogos aconteciam nos mesmos horários, nós tínhamos que editar os gols, por isso utilizávamos, às vezes, 3 gravadores, né? E operadores ali tinham que ter muita habilidade, né? Era aquele sacrifício mesmo. E tudo tinha que sair a contento, né? Porque o ouvinte acompanhava ali bem, né? Estava sempre ligado ali e não percebia como é que funcionava a coisa externa. Isso foi nos finais dos anos 70 e 70, né? Quando Campinas era a capital do futebol, né? Com as campanhas de Ponte em 77 e Guarani em 78. E a Rádio Educadora ficava na Francisco Glicério 957. E depois ela acabou, os estúdios acabaram sendo mudados ali, toda com mais recurso na General Osório, com a Glicério ali, em frente ao Largo do Rosário, né? E assim foi durante todo esse período aí. E eu fico muito feliz em ter feito parte da equipe técnica da rádio nessa época, e assim foi durante todos esses anos, né? E a gente fica feliz de saber que durante os 88 anos da Bandeirantes, né, antiga Educadora M, a gente fez parte, e hoje a emissora continua aí fazendo também, né, parte da história de Campinas. Beleza? Obrigado, José Carlos Rodrigues. E a todos os nossos técnicos, a nossa gratidão. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos. A primeira emissora de Campinas. Edu Pinheiro. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquari,
Aquaral e no Swiss Park. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br, a sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Heineken 350ml, 3,79. Refrigerante Itubaína 2 litros, 4,69. Refrigerante Coca-Cola 310ml, 2,9. Água de coco quadrado 200ml, 1,29. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Bandeirantes Esportiva. E agora o recado é para você que é pintor. Corbela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Alabastini. É fácil. Você vai reparar e cuidar das suas paredes com muita tranquilidade. O Repara Paredes e o Repara Madeira são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, não faz poeira. E tem mais produto Alabastini, gel removedor. A forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e instens. Nivela madeiras. A preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida e você encontra na Corbela. Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou então no site corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L's.
Fala galera, aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala galera. Muito bem, vamos lá com os nossos ouvintes aqui na Bandeirantes. Tava com saudade, hein, do Fala Galera. Vamos com o primeiro áudio. Atenção. Boa noite, colegas da Band. Luiz Della Torre, Bugrino. Julião, querido, você é top de linha, cara. Trouxe uma renovação muito legal para a equipe da Band e tem todo o meu respeito. Mas sem querer polemizar, cara, não dá para discutir algo que é uma tradição, é uma expressão linguística, né? Futebolística, e futebol tem muito disso, com atualização tecnológica, né? Comparar uma expressão de futebol com carta e WhatsApp, eu acho que não precisa, né? Abraço, rapaziada. Valeu, Luizão. É uma Parabéns brincadeira. pelo belo programa. Aí, valeu, Luizão. É uma brincadeira. Claro que eu entendo e respeito a nossa cultura, né? Faz parte da nossa cultura, inclusive. E, pra quem não sabe, eu tenho um bordão na casinha, que é uma metáfora, né? Uma expressão. Não existe gol, não existe casa no futebol. Na casinha é nada mais do que uma expressão também. Então, é só pra pegar no pé, porque eu gosto de pegar no pé dos saudosistas. Mais um ouvinte. Boa noite, equipe da Band. É o Valentim, Ponte Pretana aqui do Nóbrega. No momento que a Ponte Preta vive, tá parecendo cobertor de pobre. Cobre a cabeça, descobre o pé, descobre a cabeça e é sempre nesse lenga-lenga. Um abraço, bom programa a todos. Valeu, obrigado pela mensagem. Mais um. Boa noite, equipe de esportes da Rádio Bandeirantes Campinas. Júlio. Oi. Jogo de 6 pontos é igual gol de bola parada. Bola parada do entre-jogo. É mais ou menos por aí. É o Tito de Campinas. O pessoal gosta. Vocês gostam, né? Valeu, Titão. Obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte. Cimento Montes Claros. Boa noite, pessoal da Band. O seu parceiro. Boa noite. Um abraço a todos vocês. Aqui é o Mário do Parque Taquaral. Mais uma vez, vou tentar a mesma pergunta. Eu só queria que alguém me explicasse para que serve a meia-lua da grande área do campo. Obrigado. Pô, é verdade, hein? Pra que serve pra que serve a meia-lua, hein, CH? Você que é um conhecedor aí do futebol. Um abraço aqui também pro Guilherme Macedo, que devendo a mensagem do Guilhermão. Tá dizendo o seguinte: a Guarani sobe segunda e a Ponte tem que aprender a pagar em dia para não sofrer com isso. O Guarani aprendeu. Valeu, Guilherme. Ô, CH, meia-lua, qual que é a utilidade dela, hein? Olha, eu devia responder de bate-pronto, mas serve para alguma coisa, mas você me pegou de calça curta aqui, cara. Eu esqueci, mas serve para alguma coisa. Eu vou pesquisar aqui, daqui a pouco eu respondo. Show de bola. Mais um ouvinte no ar. Meu amigo Júlio Nascimento. Alô, Carlão. Carlos Bucheroni falando. Independente das metáforas ou dos 6 pontos, por favor, narra aí muita casinha pro Bugrão. Nós temos que subir esse ano. Quero levar minha querida Juju para ver Flamengo, Atlético, Palmeiras, ok? Então, por favor, leva meu time para a primeira divisão de novo, meu amigo. Forte abraço, fica com Deus aí, ótimo programa. Tô ouvindo vocês aqui. Valeu, Carlão. Beijão nessa família incrível aí. Pô, o William falou que serve pro goleiro se posicionar no centro do gol. Mas... E aí, CH? E aí? Eu vou ler aqui o que o meu amigo me mandou, o meu amigo Google. Ela serve para demarcar o espaço onde uma equipe poderá cobrar o tiro livre indireto, no caso de ocorrer uma falta dentro desse perímetro. Como o goleiro demorar, por exemplo, é outro fato. Como o goleiro demorar mais de 6 segundos para repor a bola em jogo, entre outros. Vou continuar pesquisando. Vamos em frente. Aqui, a meia-lua serve para manter os 9 metros da marca do pênalti. Escreve aqui o Michel Hilário. E também para manter todo mundo, quando vai fazer a cobrança de pênalti, afastado, né? Todo mundo tem que ficar, né, da meia-lua para trás. Você não pode ter um adversário dentro da meia-lua, ali fica para o cobrador do pênalti. Verdade, eu acho que é isso, esse é o ponto, hein? Aqui o Luiz Della Torre também disse isso, ó. Meia-lua serve para afastar jogadores na hora da batida do pênalti.
O Guilherme também, distância de 9 metros no pênalti. Eu acho que é essa linha aqui. É essa linha. Você, como goleiro, você usava a meia-lua para referência de posicionamento? Claro, usava? Claro. Usava sem dúvida nenhuma. Tá ali na meia-lua, tô mais ou menos no centro do gol. Se posicionava pelo bico também, né? Entendi. Pelos dois bicos, né? Dá pra ter um posicionamento também. Você se lembra do campeonato de aspirantes? Que aí tinha, acho que era 10 faltas, eu não me lembro agora. O time que fazia 10 faltas, aonde fosse a falta, o time que tinha sofrido as 10 faltas tinha uma batida direta a partir da meia-lua. Da meia-lua. E ele poderia colocar ela em qualquer lugar, desde que fosse em cima da risca da meia-lua. Tá vendo? A Bandeirantes Esportiva é cultura, CH. A meia-lua surgiu em 1937 e foi justamente criada por isso. Manter os jogadores a uma distância mínima de 9,15 metros sempre que alguém vai cobrar um pênalti. Simples assim. Vou falar, ô Tigrão, claro que não vou defender o Tigrão, não vou falar sério aqui não. Mais um ouvinte, vai pro ar. Boa tarde, pessoal da Band. Buenas. É Sérgio, Jardim das Paineiras. Fala, Sérgio. Meus amigos, aí a Ponte Preta chegando no fundo do poço. Eu já previa isso desde o ano passado, quando aquele time entrou em greve, né? E a Ponte acabou perdendo até o patrocínio Master, por causa daquela greve do futebol aí que pegou mal e nenhum patrocinador quer vincular seu nome a um time, né, grevista, salário atrasado. E o Camilo é o grande cabeça de tudo isso aí. E a Ponte renovou o contrato com ele. Teve outro caso também aí de um gerente de futebol que ficou 2 meses na Ponte e saiu na véspera do campeonato começar. Entrou esse Alarcon aí que ninguém sabe de onde veio. Enfim, o Tiãozinho tá de parabéns, viu? A Ponte Preta tá igualzinho à casa dele, uma bagunça, né? Ele é grevista e sindicato. Para ele isso aí é normal. Agora, eu temo pelo jogo contra o Curitiba aqui. Deus queira que a Ponte Preta já esteja fora do rebaixamento, porque se não sair, olha, eu temo pela segurança dos jogadores e todo mundo, tá? Eu acho que a polícia tem que reforçar o policiamento, que o bicho vai pegar, hein? O nosso ouvinte aqui, o Rony, o árbitro Paulo César Oliveira integrava o quadro da FIFA e da Federação Paulista, explicou que a meia-lua, tecnicamente chamada de arco penal, serve para determinar a distância de 9,15 metros que existe da marca do pênalti até o perímetro que os demais jogadores devem permanecer durante a cobrança. Valeu, Rony. É isso aí, o Edu do Táxi está dizendo a mesma coisa. Descobrimos aqui, hein? A meia-lua, olha aí, hein? Oficialmente é o limitador aí do espaço nas batidas de pênalti. Sensacional. Mais um ouvinte. Boa tarde, aqui é o Castelli do Padre Anchieta. Tem que lembrar a todos que o Guarani sempre foi time de Série A. Boa noite a todos, fica com Deus. Amém, obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte. Oi, Júlio, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Eu vejo vocês falarem aí do time do Avaí, mas o time de Avaí, entre esses que estão para subir, lutando para subir, é o time que é o pior deles, né? Ele só tem o Copete. Quando o Copete joga, o time joga. Quando o Copete não joga, o time não joga. Então, o Guarani ganhou, jogou bem tudo, mas o Copete não jogou nesse jogo. Quer dizer, o time não evoluiu do Avaí, o time é muito fraco. O time do CSA é muito melhor que esse time aí. Então, o Guarani ganhou bem, mas eu sabia que ia ganhar desse time do Avaí, porque o time do Avaí é fraco. Muito fraco. Eu discordo do CH e discordo do Gregor. Maravilha, tá bom. Mais um ouvinte, vai pro ar. Amigos da Band, eu gosto muito de vocês, mas se o Daniel vai falar ou não, os jogadores da Ponte não estão dando entrevista. E aquele torcedor da Ponte que falou que o Guarani não sobe, poxa, seria tão legal o Guarani e Ponte subir, meu. Para com essa guerrinha, meu. Pelo amor de Deus. Campinas é lá em cima, Campinas forte. Sabe, até tava torcendo pra Ponte não cair. Agora, eu vou ter que torcer por Confiança. Edmilson, Cano, Jardim Bandeira, vai Bugrão, uma Série A. Vai ser chato, o Guarani sobe, a Ponte cai. Sabe, é muito chato. Não precisa disso não, gente. Não precisa de guerra não. Tá bom? Um grande abraço a todos, adoro vocês.
O Leandro de Rezende aqui, ele tá trabalhando com uma suposição, né? Será que o empresário, que é também dono do Brusque, é um dos patrocinadores da CBF, teve interferência na decisão da STJD? Claro que aqui não tem como comprovar isso, né? Só se tiver uma linha de investigação em cima disso, influência e tal, e aí seria um escândalo. Então, assim, inocentemente ou não, quero acreditar que isso é uma hipótese descartada. Mas se o tribunal, mesmo que desportivo, receber uma interferência de terceiros nas decisões, aí a gente tem que abandonar tudo, né? Aí tem que desistir de tudo definitivamente. Aí é pra acabar. Então, assim, Leandrão, eu entendo, né? Eu entendo as suposições nesse momento, mas a gente tem que tomar muito cuidado, sem dúvida nenhuma. Mais um ouvinte falando. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Buenas noites. O Marquinho acabou de falar aí que lá em Goiânia eles estão pegando tudo que o Guarani está postando, que o Guarani está falando com relação ao jogo de quarta-feira para utilizar como motivação. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar tudo que os goianos estão postando com relação ao jogo para que possa ser utilizado também como estímulo na preleção do Guarani. Chumbo tocado. Grande abraço, Edilson. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela mensagem. Júlio pergunte ao CH se o Moisés voltou a jogar bem na Ponte Preta. Ele pode ser uma peça decisiva nessa reta final nos 2 jogos da Macaco. Abraço para todos vocês. Não é nem sombra do Moisés da primeira parte do campeonato. Não é pelo gol, não. Teve um lance só, depois até se esforçou, tá? Mas, tecnicamente falando, está muito longe do ideal. O Eugênio do Falaboia pouco se falou ou nada se falou do fato. No jogo entre Brasil de Pelotas e Avaí, houve racismo de um torcedor do Avaí que saiu preso do estádio por humilhar o massagista do Brasil. Foi racismo também. O Avaí não pode perder esses pontos? Olha, Eugênio, por incrível que pareça, existe uma diferença. Eu discordo, né? Eu já dei minha opinião aqui sobre isso, de quando existe um caso de racismo entre os torcedores e entre funcionários, dirigentes do clube. Isso mudou depois que o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil pelo caso de racismo do Aranha, né? Então, eles geralmente punem quando é o torcedor, o time com portões fechados. E quando é um jogador, um técnico, um dirigente, geralmente, né? Vimos hoje que isso acabou se revertendo, o clube é punido. Mas é um ponto bem questionável, né? Pra gente refletir sem dúvida nenhuma. Mais um ouvinte. Boa noite, mesa. Boa noite, Júlio e os demais componentes. Boa noite. Eu queria aqui externar minha opinião com relação a CLT e direito de imagem. Fico aqui pensando, todo mundo, ou todos os trabalhadores, eles vivem da CLT, ou seja, são registrados, recebem por aquilo que foi combinado. Jogador de futebol, ele coloca 10% no CLT e vive do direito de imagem, que é um valor maior, no qual ele não tem que pagar imposto, né? Não tem que contribuir com o INSS, ou seja, ele bula a norma. Aí eu pergunto, tá certo ou tá errado? Aí o que acontece? Paga-se o SLT e o cara não conversa mais com ninguém porque acha que está sendo burlado. Aí é duro, né, cara? É complicado. Infelizmente, aí o cara não quer falar com a imprensa, não quer dizer nada, mas também, né? É o cara que usurpa o direito de pagamento de todo cidadão brasileiro. Me desculpe, Wagner de Bauru, obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Wagner, eu que agradeço a mensagem. Mais um ouvinte falando. Boa tarde, pessoal da Band, é o Denner aqui no Taquaral. Eu, lamentavelmente, peguei o bonde andando, mas pelo que vocês estão comentando, parece que o Brusque ganhou os pontos. E caso tenha ganho os pontos, me lembro muito bem que tanto eu
quanto o Tigrão, dissemos, Tigrão, de viva voz aí no rádio, e eu via VAP, que existe um complô para acabar com a Ponte Preta dentro da CBF. Dentro da Federação Paulista. A Ponte foi roubada em vários jogos e nada aconteceu. Entrou na justiça e ficou dito pelo não dito. Então, tá nítido. Vocês, é óbvio, vão negar porque não pode afirmar, pode até pensar, mas não podem falar. Entendeu? E quanto a jogador fazer corpo mole por causa de dinheiro, fião, 99% o jogo é pela grana. Não tá nem aí. E se amanhã sai da Ponte Preta, vai para o outro time no dia seguinte. Ele não precisa ficar procurando emprego, mandando currículo. Ele pode ser um pé de rato, que nem vocês falam aí. Mas ele acabou o campeonato, tem o time dele subido ou não. Se ele quiser sair, ele está no outro time no dia seguinte. É todo mercenário. Abraço, boa noite. Então esse termo que me pega um pouco, mercenário, eu não concordo com isso, não. Pô, o que é o mercenário, né? A gente fala, o jogador é mercenário sem às vezes saber o que significa mercenário, né? Enfim, não gosto muito desse termo, mas tá aí registrada a mensagem do Denner. Mais um ouvinte falando. Boa noite, Júlio. Boa noite. Que ponto nós estamos chegando, né? Cara achando que não tem que punir o Brusque, que não é racismo, minimizando as coisas. Outro achando que a Ponte não pode misturar política e futebol. Que país que nós estamos chegando, hein, cara? Que é isso, cara? Não misturar política e futebol. Aonde que não existe política? Aonde que não existe política? O Brusque, tadinho, não tem culpa de nada. É incrível, né, cara? Sem mais, viu? Hoje tá difícil, viu? Ver a opinião do povo. Esse é o povo que vota. Um abraço, Lupe Odir, do São Martinho. Pô, se eu pudesse morar num áudio, eu moraria no áudio do Odir. Ele colocou aí simplesmente e absolutamente tudo que eu penso. Compartilhe da sua opinião, Odir. Obrigado pela mensagem. Mais um. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, equipe Band. Ô, Júlio, essa situação aí de jogador ficar preocupado com rebaixamento no currículo já não existe mais, não. Muitos que foram rebaixados aí com a Ponte Preta, com a própria Ponte Preta mesmo. Cleison, tá no Cuiabá. O Natan, Atlético Mineiro. Luca, Fluminense. Léo Gamalho, artilheiro. Então os caras estão super melhor. Estão bem empregados e não estão preocupados com isso mais não, viu? Acredito que isso aí já foi em outros tempos. Hoje em dia o jogador não se preocupa mais com isso. Um abraço, Josão Teres de Campinas, Porto Seguro. Obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte. É a minha opinião e o respeito. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos da Band. É Jaime aqui de São Bernardo. Só uma dúvida. Vocês acham que o atual zagueiro da Ponte, Fábio Sanches, se daria bem no Guarani? Um abraço, boa noite a todos. Fábio Sanches, se seria bom pro Guarani? Olha, eu vou mudar a pergunta, hein? Pra não ter pegadinha aí. Fábio Sanches, pensando em 2022, seria um bom jogador para os times de Campinas? Cresceu muito aí na reta final, hein? Nos últimos jogos da Ponte, antes de ficar suspenso aí, não vai jogar contra o Confiança. Fábio Sanches, tem gostado dele atualmente, Grega? Tenho sim. Muito bom jogador, experiente. Caberia não só nos times de Campinas, em qualquer outro time aí de Série A e Série B. Bom jogador. O bicho é malandro, cara. Pra dar uma polemizada é rapidinho, hein? E o Fábio Sanches, CH, tem aprovado o futebol recente do zagueiro da Ponte? Tá jogando bem. E na próxima partida vai fazer muita falta. Bom jogador. Mais um 20. Boa tarde, Júlio. Fala, Velar. Na realidade, meu amigo, não tem como. A conta não fecha. A Ponte tem 43 pontos. Corre risco. Como é que o Confiança se vencer as duas, inclusive a Ponte Preta, mas o máximo que ele tiver é 42. Como é que ele vai se safar? Não se safa mais não, meu amigo. Ele pode ganhar as duas últimas partidas dele. Tá morto aí meio, meu amigo, não adianta. 42 ninguém escapa. Então a Ponte pode soltar o Rojão, porque ela tem 43. Então essa matemática aí não tá... não, virtualmente está. Matematicamente só não tá, porque não aconteceu as duas partidas ainda. Só isso. Boa, Avelar. Grande, Avelar. Sensacional.
Isso aí, eu não vou nem discordar do Avelar mais, cara. Avelar é fera demais. Eu não depois dessa argumentação. Tô contigo, aí, Avelar. O seu Avelar disse, tá dito, o Confiança tá rebaixado, então não se fala mais nisso. Boa, Avelar, gostei. Dane essa matemática. O que vale é que 42 não dá. Vai lá, mais uma mensagem. Boa noite, Júlio Nascimento. É o Itamar. Ô, Júlio, quero dar um recado para os meus amigos pontepretanos. Eles ficarem tranquilos, porque a Ponte Preta não vai cair. Porque o Confiança não tem futebol para nem empatar com a Ponte. A Ponte tem um time melhor do que o do Confiança. E o Londrina não vai conseguir ganhar o seu jogo. Então a Ponte Preta não vai cair não, viu, Júlio? Exato. Os meus amigos, fiquem tranquilos. Itamar, bugrino da pele até o osso. Aê! Valeu, Itamar, obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte. Boa tarde, equipe da Bandeirantes. Aqui é André do Parque Industrial. Eu queria saber se a Ponte Preta já disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos. Fica com Deus. Posso... Pô, eu vou recorrer aqui ao recurso, hein? Ao tio Google. Porque minha memória para essas coisas aí... Ó, a Ponte jogou a Série C pela primeira vez, segundo o Google aqui, hein? Jogou pela primeira e única vez a Série C de 1990. Com um total de 30 clubes, terminou o campeonato em 16º lugar, mas no ano seguinte jogou a Série B, que já contava com 64 clubes. Já o Edu Pinheiro, o Tigrão, o Stefan, o pessoal já me dá um toque se essa informação estiver equivocada. E o William de Sumaré tá mandando assim, ó, pô, o pessoal de Aracaju tá feliz da vida com a Avelar, que diz que a Confiança já tá rebaixado. É mais ou menos por aí mesmo, viu, William? Mais um ouvinte. Boa tarde a todos, aqui é o Rogério de Hortolândia. Fala, Rogério. Eu acredito muito no acesso do Guarani, porque só depende de nós. A torcida está empenhada em apoiar o time. Vamos lotar o brinco e vamos voltar aos velhos e bons tempos. O Guarani é gigante e o lugar dele é na Série A. Um abraço a todos. É isso aí. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio. É o Fernando de Vinhedo. Só um comentário. Isso que o Tigrão falou aí sobre a Ponte Preta aí, das promessas aí que não cumpriram, serve também para quem vai ser eleito aí, o novo presidente. Porque se for para assumir a Ponte Preta, para fazer a mesma palhaçada que esse Tiãozinho tá fazendo aí, é melhor não fazer nada. Beleza? Um abraço para todo mundo. Pô, eu abri aqui ó, a tabela dos campeonatos recentes nesse atual formato aí, desde que mudou Série B, Série A, Série C. Pelo que eu vi aqui, a Ponte não jogou não. Então, se a dúvida do nosso ouvinte era em relação ao atual formato, a Ponte não disputou. Disputou em 1990. Se alguém se lembrar aí de outra temporada, ou se tiver errado essa informação, por gentileza, se manifeste. Mais um ouvinte. Júlio, boa noite. Boa noite. O Cavalcante, Júlio. Moro no bairro da Ponte Preta, mas sou bugrino da pele até o osso. Júlio, o do Goiás. Cruzamento do Elvis. Cortou. Para cabeçada. E aí? Pra entrar o cara de cabeça lá, ou aquele... Como é que chama aquele centroavante? Bruno lá Mezenga? Do Mezenga, tá? O outro aí não vai jogar. Manga. Se o Guarani inutilizar essa jogada, marcar bem o Elvis e não deixar cruzar na área, já é meio caminho andado para a vitória, ô Júlio. Valeu. Um abraço aí, boa noite. Boa noite, Cavalcante. Obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte. A minha definição aí da meia-lua é a seguinte: quando tem a falta no futebol, tem que se manter uma distância de todos os jogadores da bola de 9,15 metros. É assim na barreira, na cobrança de falta, é assim no pênalti com a meia-lua, é assim no grande círculo do centro do campo. Quando vai iniciar o jogo, todos têm que ficar 9,15 de distância da bola. Essa aí é a regra principal das distâncias de falta. Pois é, eu poderia ter metido um migué aqui, ter pesquisado rapidinho no Google e falado assim, serve pra isso. Mas eu fui sincero, eu não sabia que oficialmente era pra isso que servia a meia-lua. Fiquei em dúvida realmente, por mais que agora pareça muito óbvio,
todo mundo falando agora dessa distância do pênalti é um negócio muito óbvio. Só que assim, eu não sabia que oficialmente era isso. Então é muito legal aprender aqui com vocês, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Por isso que eu amo todos vocês. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio Nascimento e ouvintes da Rádio Bandeirantes de Campinas. Aqui é o Ricardo Ortiz, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Respondendo à pergunta do ouvinte aí, para que serve a meia-lua da grande área? Mais um. Simplesmente para demarcar 9,15 metros da marca penal. Somente para isso. Boa noite a todos. Bugrino, da pele até o osso. Vamos subir, Bugrão. Atenção, hein? Bomba. Bomba, mais uma. Tá preparado, Brega Jorginho? Vamos lá. Agora são 7h23. O estúdio deu até uma balançada. O estúdio aqui, você ouvinte tá dirigindo aí, é melhor parar o carro. Meu Deus. Fala agora ou depois do break? Júlio, você vai matar os ouvintes de curiosidade. Vamos pro break, depois eu falo, Vamos pro break. Vamos pro break. Vamos lá. Já eu falo. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo para sua revisão. Para facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de novembro. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 24 de novembro. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Mega Feirão Black Friday Rose Pisos. Mais de 200 mil metros quadrados com preços incríveis. Até 50% de desconto e tudo em até 12 pagamentos no cartão. Somente de 17 a 21 de novembro. Pisos cerâmicos a partir de 15,89. Gresalato retificado 29,89. Porcelanato retificado diversos modelos 34,89. Preços por metro quadrado. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Lojas em Campinas e Hortolândia. Campeonato Brasileiro é na Rádio Bandeirantes. Transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado, às 16h30, no Estádio Batistão, em Aracaju, a Ponte Preta enfrenta o Confiança, em busca da vitória para permanecer na Série B. E na segunda-feira, o Guarani joga diante do Goiás para se manter na zona de classificação para o acesso. Às 20 horas, no Estádio Brinco de Ouro. Jogos da penúltima rodada do Brasileirão na Rádio Bandeirantes. 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento.
Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bomba, hein? Neste momento, a formação do dia. Não quis me dizer, cara. Não, segurei a audiência. Atenção, a diretoria... A diretoria... Calma que eu preciso concentrar. A diretoria do Princesa dos Solimões confirma neste momento que o técnico Aderbal Lana será o comandante da equipe na disputa do Amazonense 2022. Vixe! E nenhum técnico no futebol brasileiro levantou mais taças entre 2011 e 2021 do que Aderbal Lana. 12 títulos. E ele vai ser o comandante do Princesa dos Solimões. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. E a Ponte Preta com você, Antônio Lupi. A Ponte Preta que viaja agora à noite para Aracaju, sábado, 4h30 da tarde, enfrenta o Confiança pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apenas a vitória interessa para a Macaca. O lateral esquerdo, Rafael Santos, não deve viajar com a delegação por conta de um problema muscular. Com isso, Marcelo Hermes deve ser o titular na lateral esquerda da Macaca. Valeu, Lupe. Agora, falando em Aderbal Lana, o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Bem, Júlio, só lembrando que o Daniel Paulista, mesmo com chuva, movimentou o elenco do Guarani nesta quinta-feira. O clima já é de decisão e também de concentração para a partida de segunda-feira contra o Goiás, às 8 da noite no estádio Brinco de Ouro. Torcedor está fazendo o seu papel, comprando os ingressos para a decisão. E também existe aí uma rivalidade, né? Até por conta da torcida do Goiás, que promete também comparecer no estádio Brinco de Ouro. Bruno Sávio é a principal dúvida do técnico Daniel Paulista. Glega Zorzinho, seu destaque final do Bandeirantes Esportiva. Eu queria desejar boa sorte ao Aderbal Lana. Boa noite, Júlio. Um abraço, até amanhã. Você quase matou do coração. Pensei que o Regis estava fora do jogo de segunda. Eu falei, calma, né? Assim também não. Meu Deus do céu. Carlos Henrique, o seu destaque final, CH. Depois dessa notícia da confirmação do professor Aderbal Lana, a minha noite de quinta-feira com certeza será mais feliz. Aê! Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Valeu, gente. Foi muito legal fazer o Bandeirante Esportiva com todos vocês nessa quinta-feira. Agradecendo também a Alexandre Almeida e Jorge Cardoso que cuidaram aqui dos trabalhos técnicos. Vem aí, Esporte em Debate na Bandeirantes. Eu volto amanhã, 11h30 com Nossa Área e às 5 horas um novo encontro com você aqui no Bandeirantes Esportivo. Um abraço, tchau, tchau.